melhoria, mas essa conclusão é completamente injustificada. Crianças deprimidas são um grupo extremo. Elas são mais deprimidas do que a maioria das outras crianças. E grupos extremos regressam à média com o tempo. A correlação entre pontuações de depressão em ocasiões sucessivas de testes é menos do que perfeita, de modo que haverá regressão à média. Crianças deprimidas melhorarão com o tempo, mesmo que não seguem gato algum nem bebam Red Bull. A fim de concluir que uma bebida energética ou qualquer outro tratamento é eficaz, você deve comparar um grupo de pacientes que recebe esse tratamento com um grupo de controle que não recebe tratamento, ou melhor ainda, que recebe um placebo. Espera-se que o grupo de controle melhore apenas por regressão, e o objetivo do experimento é determinar se os pacientes tratados melhoram mais do que a regressão pode explicar. Interpretações causais incorretas dos efeitos de regressão não estão restritos aos leitores dos jornais populares. O estatístico Howard Weiner coligiu uma longa lista de pesquisadores eminentes que cometeram o mesmo engano, confundindo mera correlação com causação. Efeitos de regressão são uma fonte comum de dificuldade em pesquisa, e cientistas experientes desenvolvem um medo saudável da armadilha da inferência causal injustificada. Um de meus exemplos favoritos dos erros de previsão intuitiva é adaptado do excelente texto de Max Bazerman, Judgment in Managerial Decision Making, o julgamento na tomada de decisão empresarial. Você é o responsável pelas previsões de vendas de uma cadeia de loja de departamentos. Todas as lojas são semelhantes em tamanho e seleção das mercadorias, mas suas vendas diferem devido à localização, à competição e a fatores aleatórios. Você recebe os resultados para 2011 e pedem-lhe um prognóstico das vendas para 2012. Você foi instruído a admitir a previsão global dos economistas de que as vendas vão aumentar globalmente em 10%. Como você completaria a seguinte tabela? Loja 1, 2011, 11 milhões de dólares. 2012, complete. Loja 2, 2011, 23 milhões de dólares. 2012, complete. Loja 3, 2011, 18 milhões de dólares. 2012, complete. Loja 4, 2011, 29 milhões de dólares. 2012, complete. Total 2011, 81 milhões de dólares. Total 2012, 89 milhões e 100 mil dólares. Tendo ouvido este capítulo, você sabe que a solução óbvia de acrescentar 10% às vendas de cada loja está errada. Você quer que suas previsões sejam regressivas, o que exige adicionar mais do que 10% às filiais de desempenho fraco e acrescentar menos ou mesmo subtrair em outras. Mas, se você perguntar para outras pessoas, provavelmente vai se deparar com a perplexidade. Por que os está importunando com uma pergunta óbvia? Como Galton dolorosamente descobriu, o conceito de regressão está longe de óbvio. Falando de regressão à mediocridade. Ela diz que a experiência lhe ensinou que a crítica é mais eficaz do que o elogio. O que ela não compreende é que tudo se deve à regressão à média. Talvez sua segunda entrevista tenha impressionado menos do que a primeira, porque ele estava com medo de nos decepcionar. Mas, mais provavelmente, a primeira é que foi extraordinariamente boa. Nosso procedimento de triagem é bom, mas não é perfeito, então devemos esperar por regressão. Não deve nos causar surpresa que os melhores candidatos muitas vezes deixem de atender nossas expectativas. 18. Domando previsões intuitivas. A vida nos apresenta inúmeras ocasiões para prognósticos. Os economistas fazem previsões sobre inflação e desemprego. Os analistas financeiros fazem prognósticos sobre lucros. Especialistas militares preveem baixas. Investidores em capital de risco avaliam lucratividade. Editoras e produtores fazem previsões sobre o público. Empreiteiros estimam o tempo requerido para completar projetos. Chefes calculam a demanda dos pratos em seu cardápio. Engenheiros estimam a quantidade de concreto necessária para um edifício. Comandantes do Corpo de Bombeiros avaliam o número de caminhões que serão exigidos para apagar um incêndio. Em nossas vidas privadas, prevemos a reação do cônjuge à proposta de uma mudança de casa ou nossa própria adaptação futura a um novo emprego. Alguns julgamentos preditivos, como os que são feitos por engenheiros, apoiam-se basicamente em tabelas de dados, cálculos precisos e análises detalhadas de resultados observados em ocasiões semelhantes. Outros envolvem intuição e o sistema 1, em duas variedades principais. Algumas intuições recorrem primordialmente à habilidade e especialização adquiridas com a experiência repetida. Os julgamentos rápidos e automáticos e as decisões dos mestres enxadristas, chefes de bombeiros e médicos que Gary Klein descreveu em Fontes do Poder e em outros textos ilustram essas intuições de peritos, em que uma solução para o problema presente vem à mente numa fração de segundo, porque indícios familiares são reconhecidos. Outras intuições, que às vezes subjetivamente são indistinguíveis da primeira, surgem da operação de heurísticas que, com frequência, substituem a questão mais difícil que foi feita por uma questão fácil. Julgamentos intuitivos podem ser feitos com grande dose de confiança, até mesmo quando estão baseados em avaliações não regressivas de evidência fraca. Claro, muitos julgamentos, sobretudo no terreno profissional, são influenciados por uma combinação de análise e intuição. Intuições não regressivas. Vamos voltar a alguém que já conhecemos. Julie está atualmente no último ano de uma universidade estadual. Ela lia fluentemente quando tinha 4 anos de idade. Qual é sua média GPA, Grade Point Average? Pessoas familiarizadas com o sistema de ensino norte-americano rapidamente pensam em um número, que em geral fica por volta de 3.7 ou 3.8. Como isso acontece? Diversas operações do sistema 1 estão envolvidas.
uma ligação causal entre a evidência, competência leitora de Julie, e o alvo da previsão, sua GPA, é buscada. A ligação pode ser indireta. Nesse caso, precocidade de alfabetização e uma GPA elevada são ambas indicativos de talento acadêmico. Alguma ligação é necessária. Você, seu sistema 2, provavelmente rejeitaria como irrelevante um relato de Julie vencendo uma competição de pesca com mosca ou se destacando no levantamento de peso no colegial. O processo é efetivamente dicotômico. Somos capazes de rejeitar informação como irrelevante ou falsa, mas ajustar para fraquezas menores na evidência não é algo que o sistema 1 consegue fazer. Como resultado, previsões intuitivas são quase completamente insensíveis à qualidade preditiva real da evidência. Quando uma ligação é encontrada, como no caso da capacidade precoce de ler de Julie, WYSIATI, o que você vê é tudo que há, se aplica. Sua memória associativa constrói rápida e automaticamente a melhor história possível a partir da informação disponível. Em seguida, a evidência é estimada em relação a uma norma relevante. Quão precoce é uma criança que lê fluentemente com a idade de 4 anos? Que classificação relativa ou pontuação percentual corresponde a essa realização? O grupo ao qual a criança é comparada, chamamos isso de grupo de referência, não está plenamente especificado, mas essa também é a regra no discurso normal. Se um aluno é descrito como bem inteligente, você raramente precisa perguntar: quando você diz bem inteligente, que grupo de referência tem em mente? O próximo passo envolve substituição e equiparação de intensidade. A avaliação da evidência inconsistente de capacidade cognitiva na infância entra em substituição a uma resposta para a questão sobre a GPA universitária dela. Julie receberá a mesma pontuação percentual por sua GPA e por suas conquistas como uma leitora precoce. A questão especificava que a resposta deve estar na escala GPA, a qual exige outra operação de equiparação de intensidade, desde uma impressão geral das realizações acadêmicas de Julie à GPA, que se equipara à evidência de seu talento. O passo final é uma tradução de uma impressão sobre a situação acadêmica relativa de Julie à GPA que corresponde a isso. A equiparação de intensidade fornece previsões que são tão extremas quanto a evidência na qual estão baseadas, levando as pessoas a dar a mesma resposta para duas questões bem diferentes. Qual é a pontuação percentual de Julie em precocidade de leitura? Qual é a pontuação percentual de Julie em GPA? A essa altura, você deve reconhecer facilmente que todas essas operações são características do sistema 1. Eu as listei aqui como uma sequência ordenada de passos, mas é claro que a disseminação de ativação na memória associativa não funciona dessa maneira. Você deve imaginar um processo de difusão da ativação que é inicialmente induzido pela evidência e pela questão, que fornece feedback para si mesmo e que, finalmente, se decide pela solução mais coerente possível. Amos e eu, certa vez, pedimos aos participantes de um experimento para avaliar as descrições de 8 calouros de faculdade, supostamente escritas por um orientador com base nas entrevistas da classe ingressante. Cada descrição consistia em 5 adjetivos, como no seguinte exemplo: inteligente, seguro de si, instruído, diligente, inquisitivo. Pedimos a alguns participantes para responder a 2 perguntas. Até que ponto essa descrição o impressiona com respeito à capacidade acadêmica? Que porcentagem de descrições de calouros você acredita que o impressionaria mais? As perguntas exigem que você avalie a evidência, comparando a descrição com sua norma para descrições de alunos por parte de orientadores. A mera existência de uma norma assim já é algo notável. Embora você certamente não saiba como a adquiriu, faz uma ideia razoavelmente clara de quanto entusiasmo a descrição transmite. O orientador acredita que esse aluno é bom, mas não espetacularmente bom. Há lugar para adjetivos mais fortes do que inteligente, brilhante, criativo, instruído, culto, erudito, sábio e diligente, apaixonado, perfeccionista. O veredito, muito provavelmente figurando entre os 15% melhores, mas dificilmente entre os 3% melhores. Há um consenso impressionante em julgamentos assim, pelo menos dentro de uma mesma cultura. Aos demais participantes de nosso experimento foram feitas perguntas diferentes. Qual é a sua estimativa da Grade Point Average, GPA, que o aluno vai obter? Qual é a porcentagem de calouros que obtém uma GPA mais elevada? Você precisa dar outra olhada para detectar a sutil diferença entre os 2 conjuntos de questões. A diferença deve ser óbvia, mas não é. Ao contrário das primeiras perguntas, que exigiam apenas que você avaliasse a evidência, o segundo conjunto implica grande dose de incerteza. A questão se refere a desempenho real no fim do primeiro ano. O que aconteceu durante o ano desde que a entrevista foi realizada? Ou precisamente, você consegue predizer as realizações reais do aluno no primeiro ano de faculdade com base nos 5 adjetivos. O próprio orientador seria perfeitamente preciso se previsse a GPA com base numa entrevista? O objetivo desse estudo era comparar as avaliações percentuais feitas pelos participantes quando julgassem a evidência em um caso e quando previssem a conclusão definitiva em outro. Os resultados são fáceis de resumir. Os julgamentos foram idênticos. Embora os 2 conjuntos de questões difiram, um é sobre a descrição, o outro sobre o futuro desempenho acadêmico do aluno, os participantes os trataram como se fossem o mesmo. Como foi o caso com Julie, a previsão do futuro não se distingue de uma avaliação da evidência presente. A previsão corresponde à estimativa. Essa é provavelmente a melhor evidência que temos para o papel da substituição. Pede-se às pessoas que forneçam uma previsão, mas elas a substituem por uma avaliação da evidência, sem notar que a questão que estão respondendo não é a que lhe foi perguntada. Esse processo infalivelmente gera previsões sistematicamente tendenciosas. Ignoram completamente a regressão à média.
Durante meu serviço militar nas Forças de Defesa de Israel, passei algum tempo ligado a uma unidade que selecionava candidatos para treinamento militar com base numa série de entrevistas e testes de campo. O critério estabelecido para uma previsão bem-sucedida era a nota final de um cadete na escola de oficiais. A validade das avaliações era notoriamente um tanto fraca. Falarei mais sobre isso em um capítulo posterior. A unidade ainda existia anos depois, quando me tornei professor e colaborava com Amos no estudo do julgamento intuitivo. Eu tinha bons contatos com o pessoal da unidade e lhes pedi um favor. Além do usual sistema de notas que utilizavam para aferir os candidatos, pedi-lhes que fornecessem a melhor suposição sobre a nota que cada um dos futuros cadetes obteria na escola de oficiais. Eles recolheram algumas centenas desses prognósticos. Os oficiais que tinham feito as previsões estavam todos familiarizados com o sistema de pontuação por letras que a escola aplicava aos seus cadetes e as proporções aproximadas de As, Bs, etc. entre eles. Os resultados foram surpreendentes. A frequência relativa de As e Bs nas previsões foi quase idêntica às frequências dessas letras nas notas finais da escola. Essas descobertas fornecem um exemplo convincente tanto da substituição como da equiparação de intensidade. Os oficiais que forneceram as previsões falharam completamente em discriminar entre duas tarefas. Sua missão usual, que era estimar o desempenho dos candidatos durante a estadia deles na unidade. A tarefa que eu lhes pedira para realizar, que era uma previsão efetiva de uma futura nota. Eles haviam simplesmente traduzido suas próprias notas na escala utilizada na escola de oficiais, aplicando a equiparação de intensidade. Mais uma vez, o fracasso em lidar com a considerável incerteza de suas previsões levara-os a previsões que eram completamente não regressivas. Uma correção para previsões intuitivas. De volta a Julie, nossa leitora precoce. O modo correto de prever sua GPA foi apresentado no capítulo anterior. Como fiz ali para o golfe em dias sucessivos e para o peso corporal e a prática de piano, escreva uma fórmula esquemática para os fatores que determinam a idade em que se começa a ler e notas universitárias. Idade em que se começa a ler, igual fatores compartilhados mais fatores específicos de idade em que se começa a ler, igual 100%. GPA, igual fatores compartilhados mais fatores específicos para GPA, igual 100%. Os fatores compartilhados envolvem competência geneticamente determinada, o grau em que a família apoia os interesses acadêmicos e qualquer outra coisa que levaria as mesmas pessoas a serem leitores precoces na infância e jovens adultos academicamente bem-sucedidos. Claro que há muitos fatores que afetariam um desses resultados e não o outro. Julie poderia ter sido motivada a ler mais cedo por pais abertamente ambiciosos. Pode ter tido um caso amoroso infeliz que prejudicou suas notas na faculdade, pode ter sofrido um acidente de esqui durante a adolescência que a deixou levemente debilitada e assim por diante. Lembre-se de que a correlação entre duas medidas, no presente caso, idade em que se começa a ler e GPA, é igual à proporção de fatores compartilhados entre seus determinantes. Qual sua melhor conjectura sobre essa proporção? Minha conjectura mais otimista é cerca de 30%. Aceitando essa estimativa, temos tudo de que necessitamos para produzir uma previsão imparcial, unbiased. Eis aqui as instruções para o modo como chegamos lá em 4 passos simples. 1. Comece com uma estimativa para a GPA média. 2. Determine a GPA que se equipara com sua impressão da evidência. 3. Calcule a correlação entre sua evidência e a GPA. 4. Se a correlação é 0,30, desloque 30% da distância da média para a GPA correspondente. O primeiro passo lhe fornece a linha de base, a GPA que você teria previsto se não lhe contassem nada sobre Julie, além do fato de que ela é aluna do último ano da graduação. Na ausência de informação, você teria previsto a média. Isso é similar a designar a probabilidade de taxa base para alunos de administração quando você não recebe informação alguma sobre tom W. O passo 2 é sua previsão intuitiva, que se equipara à sua avaliação da evidência. O passo 3 o desloca da linha de base em direção à sua intuição, mas a distância que lhe é permitido se deslocar depende de sua estimativa da correlação. Você termina no passo 4 com uma previsão que é influenciada por sua intuição, mas que é muito mais moderada. Nota: a prova da regressão padrão, como a solução ótima para o problema da previsão, supõe que os erros são ponderados pelo quadrado do desvio do valor correto. Esse é o critério dos mínimos quadrados, que é comumente aceito. Outras funções de perda levam a diferentes soluções. Essa abordagem da previsão é geral. Você pode aplicá-la sempre que precisar prever uma variável quantitativa, como a GPA, o lucro de um investimento ou o crescimento de uma empresa. A abordagem se desenvolve a partir de sua intuição, mas ela a modera, a faz regredir à média. Quando você tem bons motivos para confiar na exatidão de sua previsão intuitiva, uma forte correlação entre a evidência e a previsão, o ajuste será pequeno. Previsões intuitivas precisam ser corrigidas porque não são regressivas e, desse modo, são parciais. Suponha que eu preveja para cada golfista em um torneio que sua pontuação no dia 2 será a mesma que sua pontuação no dia 1. Essa previsão não admite regressão à média. Os golfistas que se saíram bem no dia 1 irão, em média, se sair menos bem no dia 2, e os que não foram muito bem irão, na maior parte, melhorar. Quando finalmente forem comparadas com os efetivos resultados, as previsões não regressivas serão identificadas como parciais. Elas são, na média, excessivamente otimistas para os que foram melhores no primeiro dia e excessivamente pessimistas para os que tiveram um mau começo. As previsões são tão extremas quanto a evidência. Similarmente, se você utiliza conquistas de infância para prever notas na faculdade, sem regredir à média suas previsões, normalmente ficará decepcionado com os resultados acadêmicos de leitores precoces e gratamente surpreso com as notas dos que aprenderam a ler relativamente tarde.
As previsões intuitivas corrigidas eliminam esses vieses, de modo que as previsões, tanto altas como baixas, têm mais ou menos igual probabilidade de superestimar e de subestimar o verdadeiro valor. Você ainda comete erros quando suas previsões são imparciais, mas os erros são menores e não favorecem resultados nem altos nem baixos. Uma defesa de previsões extremas? Apresentei tom W anteriormente para ilustrar previsões de resultados discretos, como área de especialização ou sucesso em um exame, os quais são expressos atribuindo-se uma probabilidade a um evento especificado ou, nesse caso, classificando resultados do mais para o menos provável. Descrevi também um procedimento que combate os vieses comuns de previsão discreta, negligência com as taxas base e insensibilidade à qualidade da informação. Os vieses que encontramos em previsões que são expressas numa escala, como a DPA ou a receita de uma empresa, são similares aos vieses observados na avaliação das probabilidades de resultados. Os procedimentos de correção são também semelhantes. Ambos contêm uma previsão de linha de base, que você faria se não soubesse coisa alguma sobre o caso em questão. No caso categórico, era a taxa base. No caso numérico, é o resultado médio na categoria relevante. Ambos contêm uma previsão intuitiva, que expressa o número que vem à sua mente, seja uma probabilidade, seja uma DPA. Em ambos os casos, você visa uma previsão que seja intermediária entre a linha de base e sua resposta intuitiva. No caso default de nenhuma evidência útil, você fica com a linha de base. No outro extremo, você fica também com sua previsão inicial. Isso vai acontecer, é claro, apenas se você permanecer completamente confiante em sua previsão inicial após uma revisão crítica da evidência que a apoia. Na maioria dos casos, você encontrará algum motivo para duvidar de que a correlação entre seu julgamento intuitivo e a verdade é perfeita, e você acabará em algum lugar entre os dois polos. Esse procedimento é uma aproximação dos resultados prováveis de uma análise estatística apropriada. Se bem sucedido, vai deslocar você na direção de previsões imparciais, estimativas razoáveis de probabilidade e previsões moderadas de resultados numéricos. Os dois procedimentos são planejados para lidar com o mesmo viés. Previsões intuitivas tendem a ser superconfiantes e excessivamente extremadas. Corrigir suas previsões intuitivas é uma tarefa para o Sistema 2. Esforço significativo é exigido para encontrar a categoria de referência relevante, calcular a previsão de linha de base e avaliar a qualidade da evidência. O esforço é justificado apenas quando há muita coisa em jogo e quando você se mostra particularmente determinado a não cometer erros. Além do mais, você deve saber que corrigir suas intuições pode complicar sua vida. Uma característica de previsões imparciais é que elas permitem a previsão de eventos raros ou extremos apenas quando a informação é muito boa. Se você espera que suas previsões sejam de validade modesta, nunca vai adivinhar um resultado que seja raro ou distante da média. Se suas previsões são imparciais, você nunca terá a experiência gratificante de predizer corretamente um caso extremo. Nunca será capaz de dizer, eu sempre achei, quando seu melhor aluno na faculdade de Direito se tornar um juiz da Suprema Corte, ou quando um pequeno negócio que você julgou muito promissor acabar por se tornar um enorme sucesso comercial. Dadas as limitações da evidência, você nunca irá prever que um aluno excelente no colegial se tornará um estudante nota A em Princeton. Pelo mesmo motivo, um investidor em capital de risco nunca receberá a informação de que a probabilidade de sucesso para um pequeno negócio em seus estágios iniciais é muito alta. As objeções ao princípio de previsões intuitivas moderadoras devem ser levadas a sério, pois a ausência de viés nem sempre é o que mais importa. Uma preferência por previsões imparciais é justificada se todos os erros de previsão são tratados igualmente, independente de sua direção. Mas há situações em que um tipo de erro é muito pior do que outro. Quando um investidor em capital de risco procura a próxima bola da vez, o risco de deixar escapar o próximo Google ou Facebook é muito mais importante do que o risco de fazer um investimento modesto em um pequeno negócio que acabará fracassando. O objetivo do investidor em capital de risco é adivinhar os casos extremos corretamente, mesmo ao custo de superestimar as perspectivas de muitos outros empreendimentos. Para um banqueiro conservador que faz grandes empréstimos, o risco de um único devedor ir à falência pode superar o risco de recusar inúmeros potenciais clientes que cumpririam suas obrigações. Em casos assim, o uso de linguagem extrema, perspectiva muito boa, sério risco de inadimplência, talvez tenha alguma justificativa pelo conforto que fornece, mesmo que a informação na qual essas avaliações estão baseadas seja de validade apenas modesta. Para uma pessoa racional, previsões imparciais e moderadas não devem representar um problema. Afinal de contas, o investidor racional em capital de risco sabe que mesmo os negócios iniciais mais promissores apresentam uma chance de sucesso apenas moderada. Ele enxerga seu trabalho como sendo o de escolher as apostas mais promissoras dentre as apostas disponíveis e não sente necessidade de se iludir com respeito às perspectivas de um pequeno negócio em que planeja investir. De modo similar, indivíduos racionais, prevendo a receita de uma empresa, não se limitarão a um único número. Eles devem considerar o leque de incerteza em torno do resultado mais provável. Uma pessoa racional investirá uma grande soma em um empreendimento com grande probabilidade de fracassar se as recompensas pelo sucesso forem grandes o bastante, sem se iludir com as chances de sucesso. Porém, não somos todos racionais, e alguns de nós talvez precisem da segurança de estimativas distorcidas para evitar a paralisia. Se você optou por se iludir ao aceitar previsões extremas, contudo, o melhor a fazer é permanecer ciente de sua autocomplacência.
Talvez a contribuição mais valiosa para os procedimentos corretivos que proponho seja o fato de que exigirão que você pense quanto sabe. Usarei um exemplo que é familiar ao mundo acadêmico, mas cuja analogia com outras esferas da vida é imediata. Certo departamento está prestes a contratar um jovem professor e quer escolher um cujas perspectivas para a produtividade científica sejam as melhores. A comissão avaliadora restringiu a procura em 2 candidatos. Kim completou recentemente seu trabalho de graduação. Suas recomendações são espetaculares, e ela fez uma exposição brilhante e impressionou todo mundo nas entrevistas. Ela não possui nenhum currículo substancial de produtividade científica. Jane faz pós-doutorado há 3 anos, tem se mostrado muito produtiva e seu histórico de pesquisa é excelente, mas sua exposição e sua entrevista foram menos brilhantes do que as de Kim. A escolha intuitiva favorece Kim, pois ela deixou uma impressão mais forte, EWYSIATI. Mas também é o caso de haver muito menos informação sobre Kim do que sobre Jane. Estamos de volta à lei dos pequenos números. Com efeito, você recebeu uma amostra menor de informação a respeito de Kim do que sobre Jane, e resultados extremos têm muito maior probabilidade de serem observados em amostras pequenas. Há mais sorte nos resultados de pequenas amostras, e você deve, desse modo, regredir sua previsão mais profundamente à média em sua previsão sobre a futura performance de Kim. Quando você leva em consideração o fato de que Kim tem maior probabilidade de regressão à média do que Jane, você pode acabar selecionando Jane, embora tenha ficado menos impressionado com ela. No contexto das escolhas acadêmicas, eu votaria por Jane, mas seria uma luta superar minha impressão intuitiva de que Kim é mais promissora. Seguir nossas intuições é mais natural e, de certo modo, mais agradável do que ir contra elas. Pode-se prontamente imaginar problemas similares em contextos diferentes, como um investidor em capital de risco escolhendo entre 2 negócios iniciais que operam em mercados diferentes. Um pequeno negócio tem um produto para o qual a demanda pode ser estimada com boa precisão. O outro candidato é mais empolgante e intuitivamente promissor, mas suas perspectivas são menos seguras. Se a melhor conjectura sobre as perspectivas do segundo negócio ainda é superior quando a incerteza é computada, é uma questão que merece cuidadosa consideração. Uma visão da regressão segundo os 2 sistemas. Previsões extremas e tendência a prever eventos raros com base em evidência fraca são ambas manifestações do sistema 1. É natural que o maquinário associativo equipare o caráter extremo das previsões com o caráter extremo percebido da evidência na qual ele está baseado. Eis como a substituição funciona. E é natural para o sistema 1 produzir julgamentos superconfiantes, pois a confiança, como vimos, é determinada pela coerência da melhor história que você é capaz de contar a partir da evidência disponível. Atenção! Suas intuições produzirão previsões que são extremas demais, e você se mostrará inclinado a depositar excessiva fé nelas. A regressão é também um problema para o sistema 2. A mera ideia de regressão à média é estranha e difícil de transmitir e entender. Galton teve um trabalhão para compreender o fenômeno. Muitos professores de estatística morrem de medo de aulas em que o assunto vem à tona, e seus alunos muitas vezes acabam tendo uma compreensão não mais do que vaga desse conceito crucial. Esse é um caso em que o sistema 2 exige treinamento especial. Equiparar previsões com a evidência não é apenas algo que fazemos intuitivamente, parece também a coisa razoável a fazer. Não aprenderemos a compreender a regressão a partir da experiência. Mesmo quando uma regressão é identificada, como vimos no episódio dos instrutores de voo, ela receberá uma interpretação causal que quase sempre está errada. Falando de previsões intuitivas. Aquele pequeno negócio conquistou uma prova de conceito fantástica, mas não devemos esperar que se saiam tão bem assim no futuro. Eles ainda têm um longo caminho a percorrer para chegar ao mercado e há margem de sobra para a regressão. Nota, também conhecida como POC, sigla do inglês Proof of Concept. Nossa previsão intuitiva é muito favorável, mas provavelmente é elevada demais. Vamos levar em consideração a força de nossa evidência e regredir a previsão em direção à média. O investimento pode ser uma boa ideia, mesmo que a melhor suposição seja de que irá fracassar. Não vamos dizer que acreditamos realmente ser o próximo Google. Li uma resenha dessa marca e era excelente. Mesmo assim, pode ter sido uma casualidade. Vamos considerar apenas as marcas com grande número de resenhas e escolher a de melhor aparência. Parte 3. Confiança excessiva. 19. A ilusão de compreensão. O investidor, filósofo e estatístico Nassim Taleb poderia ser considerado também um psicólogo. Em A Lógica do Cisne Negro, Taleb apresentou o conceito de falácia narrativa para descrever como histórias distorcidas de nosso passado moldam nossas visões do mundo e nossas expectativas para o futuro. Falácias narrativas surgem inevitavelmente de nossa tentativa contínua de extrair sentido do mundo. As histórias explicativas que as pessoas consideram atraentes são simples. São mais concretas do que abstratas, atribuem papel maior ao talento, estupidez e intenções do que à sorte, e focam antes em uns poucos eventos notáveis ocorridos do que nos incontáveis eventos que deixaram de ocorrer. Todo evento proeminente recente é um candidato a se tornar o núcleo de uma narrativa causal. Taleb sugere que os humanos se iludem constantemente, construindo relatos inconsistentes do passado e acreditando que são verdadeiros. Boas histórias fornecem um relato simples e coerente acerca das ações e intenções das pessoas. Você está sempre pronto para interpretar o comportamento como uma manifestação de propensões gerais e traços de personalidade, causas que você pode rapidamente equiparar a efeitos.
O efeito Halo, discutido anteriormente, contribui para a coerência porque nos inclina a equiparar nossa visão de todas as qualidades de uma pessoa com nosso julgamento de um único atributo que é particularmente significativo. Se achamos que determinado lançador de beisebol é bonito e atlético, por exemplo, há maior probabilidade de que o classifiquemos como melhor em lançar uma bola também. Mas o efeito Halo também pode ser negativo. Se achamos que um jogador é feio, provavelmente menosprezamos sua capacidade atlética. O efeito Halo ajuda a manter as narrativas explanatórias simples e coerentes, exagerando a consistência das avaliações. Pessoas boas fazem apenas coisas boas, e pessoas ruins são todas ruins. A afirmação Hitler amava cães e crianças pequenas é chocante, independentemente de quantas vezes você a escute, pois qualquer traço de bondade em alguém tão cruel viola as expectativas criadas pelo efeito Halo. As inconsistências reduzem o conforto de nossos pensamentos e a clareza de nossos sentimentos. Uma narrativa convincente fomenta uma ilusão de inevitabilidade. Considere a história de como a Google se transformou em um gigante da indústria tecnológica. 2 alunos de graduação criativos do Departamento de Ciência da Computação na Universidade de Stanford apareceram com um método superior de buscar informação na internet. Eles foram atrás e conseguiram fundos para começar uma empresa e tomaram uma série de decisões que deram certo. Em poucos anos, a empresa que criaram é uma das ações mais valiosas dos Estados Unidos, e os 2 ex-alunos estão entre as pessoas mais ricas do planeta. Numa ocasião memorável, contaram com a sorte, o que torna a história ainda mais convincente. 1 ano após fundar a Google, estavam dispostos a vender a empresa por menos de $1 milhão, mas o comprador disse que o preço era alto demais. Mencionar o incidente afortunado e isolado, na verdade, torna mais fácil subestimar a infinidade de modos pelos quais a sorte afetou o resultado. Uma história detalhada especificaria as decisões dos fundadores da Google, mas para nossos propósitos, basta dizer que quase toda a escolha que fizeram teve um bom desfecho. Uma narrativa mais completa descreveria as atitudes das empresas que a Google derrotou. Os infelizes competidores pareciam cegos, lerdos e inteiramente inadequados para lidar com a ameaça que acabaria por esmagá-los. Relatei esse caso deliberadamente, de uma forma sem graça, mas deu para você pegar a ideia. Há uma história muito boa aqui. Elaborada com mais detalhes, a história poderia lhe dar a sensação de que você entende o que tornou a Google um sucesso. Também o levaria a sentir que aprendeu uma valiosa lição geral sobre o que leva alguém a ser bem-sucedido nos negócios. Infelizmente, há um bom motivo para acreditar que sua sensação de compreender e aprender com a história da Google é, em larga medida, ilusória. O teste definitivo de uma explicação é ver se ela teria tornado o evento previsível de antemão. Nenhuma história sobre o improvável sucesso da Google passará nesse teste, pois nenhuma história é capaz de incluir a miríade de eventos que teriam causado um desfecho diferente. A mente humana não lida bem com não-eventos. O fato de que muitos dos importantes eventos que realmente ocorreram envolvem escolhas constitui uma tentação ainda maior para que você exagere o papel da capacidade e subestime o papel que a sorte desempenhou no resultado. Como toda decisão crítica teve um final feliz, a crônica sugere uma presciência quase infalível. Mas um golpe de má sorte poderia ter interrompido qualquer um dos passos bem-sucedidos. O efeito Halo dá os toques finais, emprestando uma aura de invencibilidade aos heróis da história. Como ao observar um atleta de canoagem habilidoso, evitando uma potencial calamidade após outra conforme desce a corredeira, os desdobramentos da história da Google são emocionantes devido ao risco constante de desastre. Entretanto, há uma diferença instrutiva entre os 2 casos. O canoísta habilidoso já desceu por corredeiras centenas de vezes. Ele aprendeu a interpretar as águas turbulentas diante de si e a antecipar os obstáculos. Aprendeu a fazer os mínimos ajustes de postura que o mantém ereto. Há poucas oportunidades para que os jovens aprendam a criar uma empresa gigante e menos chances ainda de evitar rochas ocultas, como uma inovação brilhante feita por uma empresa concorrente. Claro que houve um bocado de capacidade envolvida na história da Google, mas a sorte desempenhou um papel mais importante no evento real do que o faz ao contarmos sua história. E quanto mais sorte está envolvida, menos há a se aprender. Operando aqui está aquela poderosa regra WYSIATI. Você não consegue deixar de lidar com a informação limitada de que dispõe como se fosse tudo o que há para saber. Você constrói a melhor história possível a partir da informação disponibilizada a você. E se for uma boa história, você acredita nela. Paradoxalmente, é mais fácil construir uma história coerente quando você sabe pouca coisa, quando há poucas peças para encaixar no quebra-cabeça. Nossa reconfortante convicção de que o mundo faz sentido repousa em um alicerce seguro, nossa capacidade quase ilimitada de ignorar nossa própria ignorância. Já ouvi muita gente dizer que já sabia antes de acontecer que a crise financeira de 2008 era inevitável. Essa frase contém uma palavra altamente censurável e deveria ser removida de nosso vocabulário ao discutirmos grandes eventos. A palavra é claro, sabia. Algumas pessoas pensaram muito antes que haveria uma crise, mas não sabiam disso. Agora dizem que sabiam porque a crise de fato ocorreu. É o uso incorreto de um conceito importante. Na linguagem corriqueira, aplicamos a palavra saber apenas quando o que era sabido é verdadeiro e pode ser provado como verdadeiro. Podemos saber de algo apenas se isso é tanto verdadeiro quanto sabível. Mas as pessoas que pensaram que haveria uma crise, e há poucas delas que hoje se lembram de ter pensado, não podiam mostrá-lo de maneira conclusiva na época. Muitas pessoas inteligentes e bem informadas estavam entusiasticamente interessadas no futuro da economia e não acreditavam que uma catástrofe era iminente. Infiro desse fato que a crise não era conhecível.
O perverso uso de saber nesse contexto não é que alguns indivíduos recebam crédito por uma presciência que não merecem. É que a linguagem implique que o mundo é mais conhecível do que é. Isso ajuda a perpetuar uma ilusão perniciosa. O cerne da ilusão é que acreditamos compreender o passado, o que implica que o futuro também deva ser conhecível, mas na verdade, compreendemos o passado menos do que acreditamos compreender. Saber não é a única palavra que fomenta essa ilusão. No uso comum, as palavras intuição e premonição também estão reservadas para pensamentos passados que se revelaram ser verdadeiros. A afirmação, tive um pressentimento de que o casamento não iria durar, mas eu estava enganado, soa esquisita, assim como qualquer frase sobre uma intuição que se revelou como falsa. Para pensar com clareza sobre o futuro, precisamos depurar a linguagem que usamos ao classificar as crenças que tínhamos no passado. Os custos sociais da percepção tardia. A mente que formula narrativas sobre o passado é um órgão criador de sentido. Quando um evento imprevisto ocorre, imediatamente ajustamos nossa visão de mundo para acomodar a surpresa. Imagine-se diante de um jogo de futebol entre duas equipes com o mesmo histórico de vitórias e derrotas. Agora, o jogo terminou e um time arrasou com o outro. Em seu modelo revisado do mundo, o time vencedor é muito mais forte do que o perdedor, e sua visão, tanto do passado como do futuro, foi alterada por essa nova percepção. Aprender com as surpresas é uma coisa razoável de se fazer, mas pode acarretar algumas consequências perigosas. Uma limitação geral da mente humana é sua capacidade imperfeita de reconstruir estados passados de conhecimento ou crenças que depois mudaram. Uma vez tendo adotado uma nova visão do mundo ou de qualquer parte dele, você imediatamente perde muito de sua capacidade de recordar em que costumava acreditar antes de mudar de ideia. Muitos psicólogos têm estudado o que acontece quando as pessoas mudam de ideia. Escolhendo um tema sobre o qual as opiniões não estão completamente formadas, digamos, a pena de morte, o pesquisador cuidadosamente mede a atitude das pessoas. Em seguida, os participantes veem ou escutam uma mensagem persuasiva a favor ou contra. Depois, o pesquisador mede a atitude das pessoas outra vez. Em geral, elas estão mais próximas da mensagem persuasiva a qual ficaram expostas. Finalmente, os participantes informam a opinião que tinham previamente. A tarefa se revela surpreendentemente difícil. Solicitadas a reconsiderar suas antigas crenças, as pessoas lembram-se em vez disso de suas atuais, um caso de substituição, e muitas não conseguem acreditar que um dia acharam outra coisa. Sua incapacidade para reconstruir crenças passadas inevitavelmente o levará a subestimar em que medida você foi surpreendido por eventos passados. Baruch Fischhoff foi o primeiro a demonstrar esse efeito, eu sempre soube, ou viés retrospectivo, hindsight bias, quando era estudante em Jerusalém. Junto com Ruth Baer, outro de nossos alunos, Fischhoff conduziu um estudo antes da visita do presidente Richard Nixon à China e à Rússia em 1972. Os participantes da pesquisa indicavam probabilidades para 15 possíveis resultados das iniciativas diplomáticas de Nixon. Mao Tse-tung concordaria em se encontrar com Nixon? Os Estados Unidos seriam capazes de conceder reconhecimento diplomático à China? Após décadas de inimizade, os Estados Unidos e a União Soviética conseguiriam concordar em alguma coisa significativa? Depois que Nixon voltou de suas viagens, Fischhoff e Baer pediram às mesmas pessoas para lembrar a probabilidade que haviam sugerido originalmente para cada uma das 15 conclusões possíveis. Os resultados foram claros. Se um evento havia ocorrido de fato, as pessoas exageravam a probabilidade que haviam indicado para aquilo anteriormente. Se o evento possível ainda não houvesse ocorrido, os participantes erroneamente recordavam que sempre o haviam considerado improvável. Experimentos posteriores mostraram que as pessoas eram impelidas a exagerar a precisão não só de suas previsões originais, mas também a das que eram feitas pelos outros. Resultados similares foram obtidos para outros episódios que captaram a atenção pública, como o julgamento por homicídio de O.J. Simpson e o processo de impeachment do presidente Clinton. A tendência de revisar o histórico de crença pessoal, à luz do que realmente aconteceu, gera uma robusta ilusão cognitiva. O viés retrospectivo apresenta efeitos perniciosos nas estimativas dos tomadores de decisão. Leva os observadores a avaliar a qualidade de uma decisão sem considerar se o processo foi sólido, mas se o desfecho foi bom ou ruim. Imagine uma intervenção cirúrgica de baixo risco em que um acidente imprevisto ocorreu e levou à morte do paciente. O júri ficará propenso a acreditar, após o fato, que a operação era de fato arriscada e que o médico que a recomendou deveria ter pensado duas vezes. Esse viés de resultado torna quase impossível avaliar uma decisão do modo apropriado, em termos de crenças que eram razoáveis quando a decisão foi tomada. A percepção tardia é particularmente cruel com tomadores de decisão que desempenham o papel de agentes para outros, médicos, consultores financeiros, treinadores de terceira base no beisebol, CEOs, assistentes sociais, diplomatas, políticos. Somos propensos a culpar os tomadores de decisão por boas decisões que funcionaram mal e a lhes dar pouco crédito por medidas bem-sucedidas que parecem óbvias apenas após o ocorrido. Há um claro viés de resultado, outcome bias. Quando os resultados são ruins, os clientes muitas vezes culpam seus agentes por não enxergarem os sinais claros da desgraça, esquecendo que os sinais estão escritos em uma tinta invisível que só se torna legível após o ocorrido. Atitudes que pareciam prudentes quando vistas previamente podem parecer de uma negligência irresponsável quando vistas retrospectivamente. Baseados em um caso legal verdadeiro, perguntou-se a estudantes da Califórnia se a cidade de Duluth, Minnesota, deveria ter assumido o considerável custo de empregar um sistema de monitoração de ponte para se proteger contra o risco de que o entulho no rio viesse a se acumular e bloquear o livre fluxo da água.
A um grupo foi apresentada apenas a evidência disponível na época em que a cidade tomou sua decisão. 24% dessas pessoas acharam que Duluth deveria ter arcado com as despesas da monitoração contra enchentes. O segundo grupo foi informado de que o entulho havia bloqueado o rio, causando enormes danos com a inundação. 56% dessas pessoas disseram que a cidade devia ter contratado o serviço de monitoração, embora houvessem sido explicitamente instruídos a não permitir que a percepção tardia distorcesse seu julgamento. Quanto piores as consequências, maior o viés retrospectivo. No caso de uma catástrofe como o 11 de setembro, ficamos particularmente predispostos a acreditar que as autoridades que falharam em antecipar o atentado foram negligentes ou cegas. Em 10 de julho de 2001, a CIA obteve a informação de que a Al-Qaeda podia estar planejando um grande ataque contra os Estados Unidos. George Tenet, diretor da CIA, levou a informação não para o presidente George W. Bush, mas para a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice. Quando os fatos posteriormente vieram à tona, Ben Bradley, o lendário editor executivo do Washington Post, declarou: "A mim me parece elementar que se você está de posse da notícia que vai determinar os rumos da história, pode muito bem ir direto ao presidente." Mas no dia 10 de julho, ninguém sabia, ou poderia ter sabido, que esse pequeno furo valioso da inteligência acabaria mudando os rumos da história. Como a adesão a procedimentos operacionais padronizados é difícil de ser analisada a posteriori, os tomadores de decisão que esperam submeter suas decisões a um exame retrospectivo são motivados por soluções burocráticas, e há uma relutância extrema em assumir riscos. Como processos por negligência se tornaram mais comuns, os médicos mudaram seus procedimentos de múltiplas formas, pedindo mais exames, encaminhando mais casos para especialistas, aplicando tratamentos convencionais, mesmo quando há pouca probabilidade de serem de alguma ajuda. Essas atitudes protegeram mais os médicos do que beneficiaram os pacientes, criando o potencial para conflitos de interesse. O aumento da responsabilidade é uma faca de dois gumes. Embora a percepção tardia e o viés de resultado, de um modo geral, fomentem aversão ao risco, também trazem recompensas injustas para pessoas irresponsáveis que correm riscos, como um general ou um empresário que fez uma aposta maluca e levou a melhor. Líderes que tiveram sorte nunca são punidos por terem assumido risco demasiado. Pelo contrário, passam a ser vistos como alguém com talento e visão para prever o sucesso, e gente sensata que duvidou deles é vista, retrospectivamente, como medíocre, tímida e fraca. Alguns poucos golpes de sorte podem coroar um líder inconsequente com um halo de presciência e coragem. Receitas para o sucesso. O maquinário criador de sentido do Sistema 1 faz com que vejamos o mundo como mais ordenado, simples, previsível e coerente do que na realidade é. A ilusão de que se compreende o passado alimenta a ilusão adicional de que se pode prever e controlar o futuro. Essas ilusões são tranquilizadoras. Reduzem a ansiedade que experimentaríamos se nos permitíssemos admitir inteiramente as incertezas da existência. Todos temos necessidade da mensagem tranquilizadora de que ações têm consequências apropriadas e de que o sucesso recompensa a sabedoria e a coragem. Muitos livros de negócios são feitos sob medida para satisfazer essa necessidade. Os líderes e as práticas de gerenciamento realmente influenciam os resultados das empresas no mercado? Claro que sim, e os efeitos foram confirmados pela pesquisa sistemática que aferiu objetivamente as características dos CEOs e suas decisões, e as relacionou aos subsequentes resultados da empresa. Em um estudo, os CEOs foram caracterizados pela estratégia das companhias que haviam conduzido antes do atual cargo, bem como por regras e procedimentos de gerência adotados depois que passaram a ocupá-lo. Os CEOs, de fato, influenciam o desempenho, mas os efeitos são muito menores do que uma leitura da imprensa sobre negócio sugere. Os pesquisadores medem a força das relações com um coeficiente de correlação, que varia entre 0 e 1. O coeficiente foi definido antes, em relação à regressão à média, pelo grau em que duas medidas são determinadas por fatores compartilhados. Uma estimativa muito generosa da correlação entre o sucesso da empresa e a qualidade de seu CEO pode chegar a 0,30, indicando sobreposição de 30%. Para apreciar a importância desse número, considere a seguinte questão. Suponha que você considere vários pares de empresas. As duas empresas em cada par são de modo geral similares, mas o CEO de uma delas é melhor do que o outro. Com que frequência você vai descobrir que a empresa com CEO mais forte é a mais bem-sucedida das duas? Nota. Estou em dívida com o professor James H. Steiger, da Vanderbilt University, que desenvolveu um algoritmo que responde essa questão sob pressupostos plausíveis. A análise de Steiger mostra que correlações de 0,20 e 0,40 estão associadas, respectivamente, com taxas de inversão de 43% e 37%. Em um mundo bem ordenado e previsível, a correlação seria perfeita. E encontraríamos o CEO mais forte conduzindo a empresa mais bem-sucedida em 100% dos pares. Se o sucesso relativo de empresas similares foi determinado inteiramente por fatores que o CEO não controla, chame-os de sorte se quiser, você encontrará a empresa mais bem-sucedida conduzida pelo CEO mais fraco em 50% do tempo. Uma correlação de 0,30 implica que toparemos com o CEO mais forte conduzindo a empresa mais forte em cerca de 60% dos pares. Uma melhora de meros 10 pontos percentuais acima de estimativas aleatórias. Dificilmente o suficiente para alimentar o culto ao herói dos CEOs que tantas vezes testemunhamos. Se você esperava por um valor mais elevado, e a maioria de nós espera,
Então, deveria tomar isso como um sinal de que é propenso a superestimar a previsibilidade do mundo onde vive. Não se engane, melhorar as chances de sucesso de 1 para 1 a 3 para 2 é uma vantagem muito significativa, tanto na pista de corrida como nos negócios. Da perspectiva da maioria dos que escrevem sobre o mundo empresarial, porém, um CEO com tão pouco controle sobre o desempenho não seria particularmente notável nem se sua empresa fosse bem-sucedida. É difícil imaginar as pessoas fazendo fila nas livrarias do aeroporto para comprar um livro que descreve entusiasticamente as práticas de grandes executivos que, na média, se saem apenas um pouco melhor que se sairiam por puro acaso. Os consumidores têm sede de uma mensagem clara sobre os determinantes do sucesso e do fracasso nos negócios, e precisam de histórias que ofereçam uma sensação de compreensão, por mais ilusória que seja. Em seu penetrante livro The Halo Effect, Philip Rosenzweig, professor de administração que mora na Suíça, mostra como a demanda por certeza ilusória é atendida em dois populares gêneros de livros de negócios: histórias da ascensão, normalmente, e da queda, ocasionalmente, de indivíduos e empresas particulares, e análises das diferenças entre empresas bem-sucedidas e não tão bem-sucedidas. Ele conclui que histórias de sucesso e fracasso invariavelmente exageram o impacto do estilo de liderança e de práticas gerenciais nos resultados da empresa, e desse modo, a mensagem delas raramente é útil. Para apreciar o que está acontecendo, imagine que peçamos a especialistas em negócios, como outros CEOs, para comentar sobre a reputação do executivo-chefe de uma empresa. Eles sabem perfeitamente se a empresa vem prosperando ou decaindo ultimamente. Como vimos antes, no caso da Google, essa percepção gera um halo. O CEO de uma empresa bem-sucedida provavelmente será chamado de flexível, metódico e decidido. Imagine que um ano se passou e que as coisas azedaram. O mesmo executivo agora é descrito como confuso, inflexível e autoritário. Ambas as descrições soam corretas no momento. Parece quase absurdo chamar um líder bem-sucedido de inflexível e confuso, ou um líder em dificuldades de flexível e metódico. De fato, o efeito halo é tão poderoso que você provavelmente se pegará resistindo à ideia de que a mesma pessoa e os mesmos comportamentos parecem metódicos quando as coisas estão indo bem e rígidos quando as coisas vão mal. Devido ao efeito halo, compreendemos a relação causal do modo inverso. Ficamos inclinados a acreditar que a empresa fracassa porque seu CEO é inflexível, quando a verdade é que o CEO parece inflexível porque a empresa está indo mal. É assim que nascem as ilusões de compreensão. O efeito halo e o viés de resultado se combinam para explicar o extraordinário apelo de livros que procuram extrair morais operacionais do exame sistemático de negócios bem-sucedidos. Um dos exemplos mais bem conhecidos desse gênero é o livro Feitas para Durar, de Jim Collins e Jerry I. Porras. O livro contém uma análise exaustiva de 18 pares de empresas rivais, nos quais uma foi mais bem-sucedida do que a outra. Os dados para essas comparações são classificações de vários aspectos de cultura corporativa, estratégia e práticas de gerenciamento. Acreditamos que todo CEO, gerente e empresário do mundo deveria ler este livro, proclama o autor. Você pode construir uma empresa visionária. A mensagem básica de Feitas para Durar e outros livros semelhantes é de que práticas gerenciais boas podem ser identificadas e que práticas boas serão recompensadas com bons resultados. Ambas as mensagens são um exagero. A comparação de empresas que foram mais ou menos bem-sucedidas é, em grau significativo, uma comparação entre empresas que tiveram mais ou menos sorte. Sabendo a importância da sorte, você deve ficar particularmente desconfiado quando padrões altamente consistentes emergem da comparação entre empresas mais ou menos bem-sucedidas. Na presença da aleatoriedade, padrões regulares só podem ser miragens. Como a sorte desempenha um grande papel, a qualidade da liderança e das práticas de gerenciamento não pode ser inferida de modo confiável das observações de sucesso. E mesmo que você tivesse uma presciência perfeita de que um CEO fosse dono de uma visão brilhante e competência extraordinária, ainda assim, você seria incapaz de prever como a empresa iria se sair com uma precisão muito maior do que jogando uma moeda. Nota: na verdade, mesmo que você fosse o próprio CEO, seus prognósticos não seriam impressionantemente confiáveis. A extensa pesquisa sobre o insider trading mostra que os executivos de fato superam o mercado quando negociam suas próprias ações, mas a margem de desempenho superior deles mal é suficiente para cobrir os custos da transação. Na média, a disparidade em termos de lucratividade corporativa e retorno de ações entre as empresas excelentes e as menos bem-sucedidas, examinada em Feitas para Durar, diminui para quase nenhuma no período subsequente ao estudo. A lucratividade média das empresas identificadas no famoso In Search of Excellence, em busca da excelência, caiu acentuadamente também em um curto espaço de tempo. Um estudo das empresas mais admiradas, Most Admired Companies, publicado pela revista Fortune, mostra que, ao longo de um período de 20 anos, as empresas com as piores classificações acabaram ganhando retornos de ações muito mais elevados do que a maioria das empresas admiradas. Você provavelmente está tentado a pensar em explicações causais para essas observações. Talvez as empresas bem-sucedidas tenham se tornado complacentes, as empresas menos bem-sucedidas tenham dado mais duro. Mas esse é o modo errado de pensar no que aconteceu. A disparidade média deve diminuir, pois a disparidade original foi devida em boa parte à sorte, o que contribuiu tanto para o sucesso das principais empresas como para o desempenho ruim das demais. Já nos deparamos com esse fato estatístico da vida: regressão à média. Nota: Jason Zweig observa que a falta de apreciação pela regressão tem implicações perniciosas para o recrutamento de CEOs. Firmas competindo tendem a se voltar para gente de fora, recrutando CEOs de empresas com retornos recentes altos. O CEO que chega ganha crédito, pelo menos temporariamente, pela subsequente melhoria de sua nova empresa.
Nesse ínterim, o sujeito que o substituiu na empresa que ele deixou está numa luta, tentando dar a entender a seus novos chefes que eles definitivamente contrataram o cara certo. A qualquer momento que um CEO abandona o navio, a nova empresa deve comprar sua cota em ações e opções junto à antiga empresa, determinando uma linha de base para futura remuneração que nada tem a ver com desempenho na nova firma. Dezenas de milhões de dólares em remuneração são concedidos por realizações pessoais, motivadas sobretudo por regressão e efeitos halo. Histórias de como as empresas passam pela ascensão e queda mexem com os leitores, oferecendo-lhes aquilo de que a mente humana necessita. Uma mensagem simples de triunfo e fracasso que identifica causas claras e ignora o poder determinante da sorte e a inevitabilidade da regressão. Essas histórias induzem e mantêm uma ilusão de compreensão, fornecendo lições de pouco valor duradouro para leitores ansiosos para acreditar nelas. Falando de percepção tardia. O engano parece óbvio, mas é apenas percepção tardia. Você não tinha como saber de antemão. Ele está estudando demais essa história de sucesso, que é excessivamente organizada. Ele se deixou seduzir por uma falácia narrativa. Ela não tem evidências para dizer que a empresa é mal gerenciada. Tudo que sabe é que as ações deles caíram. Isso é um viés de resultado. Parte percepção tardia, parte efeito halo. Não vamos nos deixar levar pelo viés de resultado. Essa foi uma decisão estúpida, mesmo que tenha dado certo. 20. A ilusão de validade. O Sistema 1 é projetado para tirar conclusões precipitadas com base em pouca evidência, e não para perceber o tamanho de seus pulos. Devido a WYSIATI, só o que conta é a evidência imediatamente disponível. Devido à confiança por coerência, a confiança subjetiva que depositamos em nossas opiniões reflete a coerência da história que o Sistema 1 e o Sistema 2 construíram. A quantidade de evidência e sua qualidade não contam muito, pois evidência escassa pode constituir uma história muito boa. Para algumas de nossas crenças mais importantes, não temos evidência alguma, exceto o fato de que pessoas que amamos e em quem confiamos possuem essas crenças. Considerando o pouco que sabemos, a confiança que temos em nossas crenças é absurda e também essencial. A ilusão de validade. Muitas décadas atrás, passei o que me pareceu um bocado de tempo sob um sol escaldante, observando grupos de soldados suados tentando resolver um problema. Eu estava cumprindo o serviço militar de meu país no exército de Israel na época. Havia terminado a faculdade de psicologia e, após um ano como oficial de infantaria, fui designado para o departamento de psicologia do exército, onde um de meus deveres ocasionais era ajudar a avaliar candidatos para treinamento militar. Usávamos métodos que tinham sido desenvolvidos pelo exército britânico na Segunda Guerra Mundial. Um dos testes, chamado Desafio de Grupo Sem Líder, era conduzido em um campo de obstáculos. 8 candidatos, estranhos entre si, sem qualquer insígnia de patente e apenas com números para identificação, eram instruídos a erguer um comprido tronco do chão e alçá-lo por cima de um muro com quase 2 metros de altura. O grupo todo tinha de chegar ao outro lado do muro sem que o tronco encostasse no muro ou no chão, e sem que ninguém encostasse no muro. Se alguma dessas coisas ocorresse, eram obrigados a informar e começar de novo. Havia mais de uma maneira de resolver o problema. Uma solução comum era a equipe enviar vários homens para o outro lado, estalando o tronco, enquanto ele era mantido em um determinado ângulo, como uma vara de pescar gigante, por outros membros do grupo. Ou então, alguns soldados trepavam nos ombros de outros e pulavam por cima do muro. O último homem teria então de pular sobre o tronco, mantido em certo ângulo pelo resto do grupo, escalá-lo, enquanto os demais seguravam o tronco e a ele, suspensos no ar, e pular em segurança para o outro lado. Era comum que a falha ocorresse nesse ponto, o que exigia que começassem tudo novamente. Enquanto um colega e eu supervisionávamos o exercício, tomávamos nota de quem assumia o comando, quem tentava liderar, mas era rechaçado, quão cooperativo era cada soldado em contribuir para o esforço de grupo. Víamos quem parecia ser teimoso, submisso, arrogante, paciente, esquentado, persistente ou desistente. Às vezes, testemunhávamos rancor competitivo quando alguém cuja ideia fora rejeitada pelo grupo já não se esforçava tanto. E víamos reações à crise. Quem repreendia um colega cujo erro levara o grupo todo a falhar, quem se predispunha a liderar quando a equipe exausta tinha de começar outra vez. Sob o estresse do evento, achávamos nós, a verdadeira natureza de cada homem se revelava. Nossa impressão do caráter de cada candidato era tão direta e convincente quanto a cor do céu. Após observar os candidatos fazerem várias tentativas, tínhamos de resumir nossas impressões das capacidades de liderança dos soldados e determinar, com uma pontuação numérica, quem seria qualificado para treinamento militar. Passávamos algum tempo discutindo cada caso e revendo nossas impressões. A tarefa não era difícil, porque sentíamos já ter presenciado as habilidades de liderança de cada soldado. Alguns homens davam mostras de ser líderes fortes, outros de ser covardes ou tolos arrogantes, outros medíocres, mas não um caso perdido. Alguns poucos pareciam tão fracos que nós os excluíamos como possíveis candidatos a uma patente de oficial. Quando nossas múltiplas observações de cada candidato convergiam para uma história coerente, ficávamos plenamente confiantes em nossas avaliações e achávamos ter enxergado diretamente o futuro. O soldado que assumiu o comando quando o grupo estava com problemas e liderava a equipe no desafio do muro era um líder naquele momento. A melhor e óbvia suposição sobre como ele se sairia no treinamento ou em combate era de que seria tão eficaz nesses casos quanto fora na tarefa. Qualquer outra previsão parecia inconsistente com a evidência diante de nossos olhos. Como nossas impressões sobre o desempenho de cada soldado eram de um modo geral coerentes e claras, nossas previsões formais eram igualmente conclusivas. Uma pontuação simples nos veio à mente e raramente tivemos dúvidas ou formamos impressões conflitantes. Estávamos inteiramente inclinados a declarar: este aqui nunca vai conseguir. Aquele sujeito é medíocre, mas deve se sair bem. Ou ele vai brilhar. Não sentíamos necessidade de questionar nossos prognósticos, moderá-los ou evitar opiniões explícitas.
Se alguém nos questionasse, porém, estávamos preparados para admitir. Mas é claro que qualquer coisa poderia acontecer. Estávamos dispostos a fazer essa admissão porque, a despeito de nossas impressões conclusivas sobre os candidatos individuais, sabíamos com certeza que nossos prognósticos eram, em larga medida, inúteis. A evidência de que éramos incapazes de prognosticar o sucesso com precisão era esmagadora. De meses em meses, tínhamos uma sessão de feedback em que nos informavam sobre como os cadetes estavam se saindo na escola de oficiais e podíamos comparar nossas avaliações com as opiniões dos comandantes que os supervisionavam havia algum tempo. A história era quase sempre a mesma. Nossa capacidade de predizer o desempenho na escola era desprezível. Nossos prognósticos foram melhores do que chutes às cegas, mas não muito. Ficamos abatidos por algum tempo após receber as notícias desencorajadoras. Mas estávamos falando do exército. Úteis ou não, havia uma rotina a ser seguida e ordens a serem obedecidas. Outro grupo de candidatos chegou no dia seguinte. Nós os levamos para o campo de obstáculos, apresentamos a tarefa do muro, eles ergueram o tronco e em poucos minutos vimos suas verdadeiras naturezas reveladas tão claramente como antes. A triste verdade sobre a qualidade de nossas previsões não teve efeito algum no modo como avaliamos os candidatos e muito pouco efeito na confiança que sentimos em nossos julgamentos e previsões sobre os indivíduos. O que aconteceu foi notável. A evidência global de nosso fracasso prévio deveria ter abalado nossa confiança nos julgamentos que formávamos a respeito dos candidatos, mas isso não ocorreu. Deveria também ter feito com que moderássemos nossas previsões, mas isso não ocorreu. Sabíamos ser um fato geral que nossas previsões eram pouco melhores do que chutes aleatórios, mas continuamos a sentir e agir como se cada uma de nossas previsões específicas fosse válida. Veio-me à mente a ilusão de Müller-Lyer, em que sabemos que as linhas são de igual comprimento, mas mesmo assim continuamos a vê-las como sendo de comprimento diferente. Fiquei tão impressionado com a analogia que cunhei um termo para nossa experiência: a ilusão de validade. Eu havia descoberto minha primeira ilusão cognitiva. Décadas depois, posso enxergar inúmeros temas centrais de meu pensamento e deste livro nessa velha história. Nossas expectativas acerca do desempenho futuro dos soldados foi um claro exemplo de substituição e da heurística da representatividade em particular. Tendo observado uma hora do comportamento de um soldado numa situação artificial, julgávamos saber até que ponto ele se sairia bem enfrentando os desafios do treinamento militar e da liderança em combate. Nossas previsões eram completamente não regressivas. Não tínhamos qualquer reserva em predizer o fracasso ou um sucesso notável com base em evidência insuficiente. Essa era uma clara ocorrência de WYSIATI. Tínhamos impressões convincentes do comportamento observado e nenhum modo bom de representar nossa ignorância dos fatores que acabariam por determinar até que ponto um candidato se sairia bem como oficial. Olhando para trás, a parte mais impressionante dessa história é que nosso conhecimento da regra geral de que éramos incapazes de prever não teve efeito algum em nossa confiança nos casos individuais. Posso ver hoje que nossa reação foi semelhante à dos alunos de Nisbet e Borgida, quando lhes contaram que a maioria das pessoas não ajuda um estranho sofrendo um ataque. Eles certamente acreditavam nas estatísticas que lhes eram mostradas, mas as taxas base não influenciaram sua avaliação quanto a saber se o indivíduo que viam no vídeo iria ou não ajudar um estranho. Exatamente como Nisbet e Borgida mostraram, as pessoas muitas vezes se mostram relutantes em inferir o particular a partir do geral. Confiança subjetiva em um julgamento não é uma avaliação raciocinada da probabilidade de que esse julgamento esteja correto. Confiança é um sentimento que reflete a coerência da informação e o conforto cognitivo de processá-la. É sábio levar a sério as admissões de incerteza, mas as declarações de confiança elevada informam, acima de tudo, que o indivíduo construiu uma história coerente em sua mente, não necessariamente que essa história seja verdadeira. A ilusão da habilidade para investir. Em 1984, Amos, eu e nosso amigo Richard Thaler visitamos uma firma de Wall Street. Nosso anfitrião, um experiente gerente de investimentos, nos convidara para discutir o papel dos vieses de julgamento em investimento. Eu entendia tão pouco de finanças que não sabia nem o que lhe perguntar, mas lembro de um diálogo. Quando você vende uma ação, perguntei, quem compra? Ele respondeu com um aceno vagamente dirigido à janela, dando a entender que imaginava o comprador como alguém bem parecido com ele próprio. Isso era estranho. O que fazia uma pessoa comprar e a outra vender? O que os vendedores achavam que sabiam, que os compradores não sabiam? Desde então, minhas perguntas sobre o mercado de ações consolidaram-se num enigma ainda maior. Uma enorme indústria parece estar erguida preponderantemente numa ilusão de habilidade. Bilhões de títulos são negociados na bolsa todos os dias, com muitas pessoas comprando as ações e outras vendendo-as para elas. Não é incomum que mais de 100 milhões de títulos de um único grupo de ações mude de mãos em um só dia. A maioria dos compradores e vendedores sabe que possui a mesma informação. Eles negociam as ações principalmente porque têm diferentes opiniões. Os compradores acham que o preço é baixo demais e com boa probabilidade de subir, enquanto os vendedores acham que o preço é alto com boa probabilidade de cair. O enigma é compreender porque tanto compradores como vendedores acham que o preço atual está errado, o que os leva a crer que sabem mais do que o mercado sobre qual deveria ser o preço. Para a maioria deles, essa crença é uma ilusão. Em suas linhas gerais, a teoria clássica de como o mercado de ações funciona é aceita por todos os participantes do meio. Todo mundo no mercado de investimentos já leu o maravilhoso livro de Burton Malkiel, A Random Walk Down Wall Street, uma caminhada aleatória por Wall Street. A ideia central de Malkiel é que o preço de um grupo de ações incorpora todo o conhecimento disponível sobre o valor da empresa e as melhores previsões sobre o futuro das ações. Se algumas pessoas acreditam que o preço de uma ação será maior no dia seguinte, eles compram mais dessa ação hoje. Isso, por sua vez, fará com que o preço suba. Se todos os ativos de um mercado estão com o preço correto, ninguém pode esperar ganhar ou perder negociando. Preços perfeitos não deixam margem para esperteza, mas também protegem os tolos de sua própria tolice. Hoje sabemos, porém, que a teoria não está inteiramente correta.
Muitos investidores individuais perdem constantemente ao negociar, proeza que um chimpanzé atirando dardos não seria capaz de igualar. A primeira demonstração dessa surpreendente conclusão foi colhida por Terry Odean, um professor de finanças da Universidade de Berkeley, que já foi meu aluno. Odean começou estudando o histórico de transações de 10 mil contas de corretagem de investidores individuais por um período de 7 anos. Ele conseguiu analisar todas as transações que os investidores executaram por intermédio dessa empresa, quase 163 mil operações. O rico conjunto de dados permitiu a Odean identificar todas as ocorrências em que um investidor vendeu parte de seus títulos em um estoque de ações e logo depois comprou outro estoque. Com essas medidas, o investidor revelou que ele, a maioria dos investidores eram homens, fazia uma ideia precisa sobre o futuro dos dois estoques. Ele esperava que o estoque que escolhesse comprar tivesse um desempenho melhor do que aquele que escolhesse vender. Para determinar se essas ideias eram bem fundamentadas, Odean comparou os retornos do estoque que o investidor havia vendido e do estoque que ele comprara no lugar, no decorrer de um ano após a transação. Os resultados foram inequivocamente ruins. Em média, as ações que os investidores individuais venderam saíram-se melhor do que as que eles compraram, por uma margem muito substancial, 3,2 pontos percentuais ao ano, acima e além dos custos significativos de executar as duas transações. É importante lembrar que isso é uma constatação sobre médias. Alguns indivíduos se saíram muito melhor, outros muito pior. Contudo, está claro que para a grande maioria dos investidores individuais, tomar uma ducha e não fazer nada teria sido uma política melhor do que pôr em prática as ideias que lhes vieram à mente. Pesquisa posterior feita por Odean e seu colega Brad Barber forneceu apoio a essa conclusão. Em um artigo intitulado Trading is Hazardous to Your Wealth, Investir é perigoso para a sua riqueza, eles mostraram que, em média, os investidores mais ativos obtiveram os piores resultados, ao passo que os investidores que fizeram menos operações conquistaram os retornos mais altos. Em outro artigo intitulado Boys Will Be Boys, Meninos Sempre Serão Meninos, eles mostraram que os homens agiam com base em suas ideias inúteis, com frequência significativamente maior do que as mulheres, e como resultado, as mulheres obtinham melhores resultados de investimento que os homens. Claro, sempre tem alguém do outro lado de cada transação. Em geral, trata-se de instituições financeiras e investidores profissionais, que estão prontos para tirar vantagem dos erros que os investidores individuais cometem ao escolher um estoque de ações para vender e outro para comprar. Pesquisa posterior feita por Barber e Odean lançou uma luz sobre esses erros. Investidores individuais gostam de aplicar seus ganhos a longo prazo vendendo vencedoras, ações que valorizaram desde que foram adquiridas, e ficando com as ações que estão em baixa, perdedoras. Infelizmente para eles, vencedoras recentes tendem a se sair melhor do que perdedoras recentes a curto prazo, de modo que os investidores individuais negociam as ações erradas. Eles também compram as ações erradas. Investidores individuais, previsivelmente, afluem para empresas que chamam sua atenção porque estão no noticiário. Investidores profissionais são mais seletivos em reagir às notícias. Essas descobertas fornecem alguma justificativa para o apelido de smart money, dinheiro inteligente, que os profissionais das finanças aplicam a si mesmos. Embora profissionais sejam capazes de tirar uma quantia considerável dos amadores, poucos traders são dotados da habilidade necessária para superar o mercado constantemente, se é que há algum que consegue, ano após ano. Investidores profissionais, incluindo gerentes de fundos, são reprovados em um teste básico de habilidade, conquistas constantes. O diagnóstico para a existência de qualquer habilidade é a consistência de diferenças individuais nas realizações. A lógica é simples. Se as diferenças individuais em um ano devem-se inteiramente à sorte, a classificação de investidores e fundos irá variar erraticamente e a correlação ano a ano será zero. Onde existe habilidade, porém, as classificações serão mais estáveis. A continuidade de diferenças individuais é a medida pela qual confirmamos a existência de habilidade entre golfistas, vendedores de carros, ortodontistas e cobradores de pedágio ágeis. Fundos mútuos de investimento são geridos por profissionais altamente experientes e diligentes, que compram e vendem ações para atingir os melhores resultados possíveis para seus clientes. Entretanto, a evidência de mais de 50 anos de pesquisa é conclusiva. Para uma grande maioria de gerentes de fundos, a seleção das ações está mais para um lance de dados do que para um jogo de pôquer. Normalmente, pelo menos 2 em cada 3 fundos mútuos apresentam desempenho abaixo do desejável no mercado como um todo a qualquer ano determinado. Mais importante, a correlação ano a ano entre os resultados dos fundos mútuos é muito pequena, pouco maior que zero. Os fundos bem-sucedidos em qualquer ano determinado são mais sortudos, tiveram um bom lance dos dados. Há um consenso geral entre os pesquisadores de que praticamente todos os traders, quer saibam, quer não, e poucos o sabem, estão disputando um jogo de azar. A experiência subjetiva dos investidores é de que estão fazendo conjecturas informadas e sensatas numa situação de grande incerteza. Em mercados altamente eficientes, contudo, conjecturas sensatas não são mais precisas do que chutes no escuro. Há alguns anos, tive uma oportunidade incomum de examinar a ilusão de habilidade financeira de perto. Eu fora convidado para falar perante um grupo de consultores de investimento numa firma que fornecia consultoria financeira e outros serviços para clientes muito ricos. Pedi alguns dados para preparar minha apresentação e fui agraciado com um pequeno tesouro. Uma planilha resumindo os resultados de investimento anuais de cerca de 25 ricos consultores anônimos, por 8 anos consecutivos. A pontuação anual de cada consultor, a maioria deles homem, era o principal fator determinante para seu bônus de fim de ano. Era uma questão simples de classificar os consultores segundo seu desempenho a cada ano e determinar se havia diferenças persistentes de habilidade entre eles e se os mesmos consultores constantemente atingiam melhores resultados para seus clientes ano após ano. Para responder a essa pergunta, calculei os coeficientes de correlação entre as classificações a cada par de anos. Ano 1 com ano 2, ano 1 com ano 3 e assim por diante, até o ano 7 com ano 8.
Isso forneceu 28 coeficientes de correlação, um para cada par de anos. Eu conhecia a teoria e estava preparado para encontrar pouca evidência de continuidade de habilidade. Mesmo assim, fiquei surpreso em descobrir que a média das 28 correlações era 0,01. Em outras palavras, zero. As correlações consistentes que indicariam diferenças de habilidade não foram encontradas. Os resultados pareciam o que seria de esperar de uma disputa com dados, não de uma disputa de habilidades. Ninguém na empresa parecia ter consciência da natureza do jogo que seus traders estavam jogando. Os próprios consultores sentiam-se como profissionais competentes, fazendo um trabalho sério, e seus superiores concordavam. Na noite anterior à palestra, Richard Thaler e eu jantamos com alguns dos principais executivos da firma, as pessoas que decidiam sobre o tamanho dos bônus. Pedimos a eles para adivinhar a correlação ano a ano nas classificações de consultores individuais. Eles pensaram saber o que estava por vir e sorriram ao dizer, não é muito alta, ou o desempenho certamente flutua. Rapidamente ficou claro, porém, que ninguém esperava que a correlação média fosse zero. Nosso recado para os executivos foi que, pelo menos quando se tratava de construir portfólios, a empresa estava recompensando sorte como se fosse habilidade. Isso deveria ter constituído uma notícia chocante para eles, mas não foi assim. Eles não deram a menor mostra de não acreditar em nós. E como poderiam? Afinal, havíamos analisado seus próprios resultados, e eles eram suficientemente sofisticados para ver as implicações, as quais nós, educadamente, nos abstivemos de verbalizar. Prosseguimos tranquilamente com nosso jantar, e eu não tinha dúvida de que tanto nossas descobertas como suas implicações seriam rapidamente varridas para baixo do tapete, e que a vida da empresa seguiria em frente como antes. A ilusão de habilidade é mais do que uma mera aberração individual. Ela está profundamente arraigada na cultura do mundo financeiro. Fatos que desafiam tais pressupostos básicos e, desse modo, ameaçam o meio de vida e a autoestima das pessoas simplesmente não são absorvidos. A mente não os digere. Isso é particularmente verdadeiro sobre estudos estatísticos de desempenho, que fornecem informação da taxa base que as pessoas em geral ignoram quando vai de encontro às suas impressões pessoais obtidas com a experiência. Na manhã seguinte, relatamos nossas descobertas para os consultores e a reação deles foi igualmente impassível. Sua própria experiência de exercer julgamentos cuidadosos sobre problemas complexos era muito mais convincente para eles do que um obscuro fato estatístico. Quando terminamos, um dos executivos com quem eu jantara na noite anterior me levou para o aeroporto. Ele me falou, um pouco na defensiva, tenho me saído muito bem na empresa e ninguém vai tirar isso de mim. Eu sorri e fiquei quieto. Mas pensei, bom, eu tirei isso de você esta manhã. Se o seu sucesso se deveu na maior parte ao acaso, quanto crédito você tem direito de reivindicar? O que dá apoio às ilusões de habilidade e validade? Ilusões cognitivas podem ser mais remitentes do que ilusões visuais. O que você descobriu sobre a ilusão de Müller-Lyer não mudou o modo como vê as linhas, mas mudou seu comportamento. Agora você sabe que não pode confiar em sua impressão do comprimento das linhas com setas nas pontas, e sabe também que no diagrama padrão de Müller-Lyer não pode confiar no que vê. Quando questionado sobre o comprimento das linhas, você comunicará sua crença informada, não a ilusão que continua a ver. Por outro lado, quando meus colegas e eu, no Exército, descobrimos que nossos testes de avaliação de liderança tinham pouca validade, aceitamos esse fato intelectualmente, mas isso não teve impacto nem em nossos sentimentos, nem em nossas ações subsequentes. A reação com que nos deparamos na firma de investimentos foi ainda mais extrema. Estou convencido de que a mensagem que Thaler e eu transmitimos a ambos os executivos e aos gerentes de portfólio foi instantaneamente relegada a um canto escuro da memória, onde não causaria dano algum. Porque os investidores, tanto amadores como profissionais, acreditam teimosamente que podem fazer melhor do que o mercado, contrariamente a uma teoria econômica que a maioria deles aceita, e contrariamente ao que poderiam aprender com uma avaliação desapaixonada de sua experiência pessoal. Muitos dos temas de capítulos prévios voltam a aparecer na explicação da prevalência e persistência de uma ilusão de habilidade no mundo das finanças. A causa psicológica mais potente da ilusão é certamente que as pessoas que escolhem ações estão exercendo habilidades de alto nível. Elas consultam dados e prognósticos econômicos, examinam informes de rendimentos e relatórios de balanços, avaliam a qualidade do gerenciamento de ponta e também a competição. Tudo isso é um trabalho sério, que exige treinamento extenso, e as pessoas que o fazem têm a experiência imediata e válida de usar essas habilidades. Infelizmente, a habilidade em avaliar as perspectivas de negócios de uma empresa não é suficiente para transações bem-sucedidas com ações, nas quais a questão-chave é se a informação sobre a empresa já está incorporada ao preço de sua ação. Falta aos investidores, aparentemente, a habilidade para responder a essa pergunta crucial, mas eles parecem ser ignorantes de sua ignorância. Como descobri ao observar cadetes no campo de obstáculos, a confiança subjetiva dos investidores é um sentimento, não um julgamento. Nosso entendimento do conforto cognitivo e da coerência associativa situa a confiança subjetiva firmemente no sistema 1. Finalmente, as ilusões de validade e habilidade são apoiadas por uma poderosa cultura profissional. Sabemos que as pessoas podem manter uma fé inabalável em qualquer proposição, por mais absurda que seja, quando ela é sustentada por uma comunidade de crentes que pensam igual. Dada a cultura profissional da comunidade financeira, não é de surpreender que grande número de indivíduos nesse mundo acredite estar entre os poucos escolhidos capazes de fazer o que acreditam que os outros não podem. As ilusões dos gurus. A ideia de que o futuro é imprevisível é solapada diariamente pela facilidade com que o passado é explicado. Como apontou Nassim Taleb em A Lógica Cisne Negro, nossa tendência a construir narrativas coerentes do passado faz com que nos seja difícil aceitar os limites de nossa capacidade de fazer prognósticos. Tudo faz sentido quando visto em retrospectiva, fato que gurus financeiros exploram toda a noite ao oferecer relatos convincentes sobre os eventos do dia.
e não podemos suprimir a intuição poderosa de que o que faz sentido em retrospectiva hoje era previsível ontem. A ilusão de que compreendemos o passado fomenta a superconfiança em nossa capacidade de prever o futuro. A imagem tão frequentemente utilizada da marcha da história implica ordem e direção. Marchas, ao contrário de passeios ou caminhadas, não são aleatórias. Achamos ser capazes de explicar o passado, focando, seja nos grandes movimentos sociais e nos avanços culturais e tecnológicos, seja nas intenções e capacidades de alguns grandes homens. A ideia de que grandes eventos históricos são determinados pela sorte é profundamente chocante, embora se possa demonstrar que é verdadeira. É difícil pensar na história do século XX, incluindo seus grandes movimentos sociais, sem trazer para discussão o papel de Hitler, Stalin e Mao Tse-tung. Mas houve um momento no tempo, pouco antes de um óvulo ser fecundado, em que havia uma chance meio a meio de que o embrião que se tornou Hitler viesse a ser feminino. Compondo os três eventos, houve uma probabilidade de 1/8 de haver um século XX sem qualquer um dos três grandes vilões, e é impossível argumentar que a história teria sido aproximadamente a mesma em sua ausência. A fertilização desses três óvulos trouxe consequências enormes, e torna uma piada a ideia de que acontecimentos de longo prazo são previsíveis. E, contudo, a ilusão de previsão válida permanece intacta, fato que é explorado por pessoas cuja profissão é prever, não apenas especialistas financeiros, como também gurus dos negócios e da política. Estações de TV, rádio e jornais contam com seus quadros de especialistas, cujo trabalho é comentar sobre o passado recente e prever o futuro. O público em geral tem a impressão de que está recebendo informação que é, de algum modo, privilegiada, ou pelo menos, extremamente perspicaz. E não há dúvida de que os especialistas e seus patrões acreditam genuinamente estar oferecendo tal informação. Philip Tetlock, um psicólogo da Universidade da Pensilvânia, explicou as previsões desses assim chamados especialistas num estudo marcante realizado durante 20 anos que publicou em seu livro de 2005, Expert Political Judgment. How good is it? How can we know? Avaliação política especializada. É boa mesmo? Como vamos saber? Tetlock lançou as bases para qualquer discussão futura sobre o tema. Tetlock entrevistou 284 pessoas que ganhavam a vida comentando ou oferecendo conselhos sobre tendências políticas e econômicas. Ele lhes pediu para estimar as probabilidades de que determinados eventos pudessem ocorrer no futuro não assim tão distante, tanto em regiões do mundo nas quais haviam se especializado, como em outras áreas sobre as quais tivessem menos conhecimento. Gorbachev seria derrubado em um golpe? Os Estados Unidos entrariam em guerra no Golfo Pérsico? Que país iria se tornar o próximo grande mercado emergente? Ao todo, Tetlock reuniu mais de 80 mil previsões. Ele também perguntou aos especialistas como chegaram às suas conclusões, como reagiram quando viram que estavam errados e como avaliaram evidências que não davam apoio às suas posições. Pediu-se ainda aos participantes que classificassem as probabilidades de 3 resultados alternativos para cada caso: a continuidade do status quo, mais de alguma coisa, como liberdade política ou crescimento econômico, ou menos dessa mesma coisa. Os resultados foram devastadores. Os especialistas se saíram pior do que teria sido se tivessem simplesmente indicado probabilidades iguais para cada um dos 3 potenciais resultados. Em outras palavras, pessoas que passam o tempo e ganham a vida estudando um assunto particular produzem previsões menos exatas do que macacos jogando dardo, que teriam distribuído suas escolhas uniformemente pelas opções. Mesmo na região geopolítica de sua especialidade, os analistas não se saíram significativamente melhor do que os não especialistas. Aqueles que conhecem mais fazem prognósticos apenas ligeiramente melhores do que os que conhecem menos. Mas os que têm mais conhecimento são, em geral, menos confiáveis. O motivo é que a pessoa que adquire mais conhecimento desenvolve uma ilusão acentuada de sua habilidade e se torna irrealisticamente superconfiante. Chegamos ao ponto de rendimentos proféticos marginais decrescentes com uma rapidez desconcertante, escreve Tetlock. Nessa era de hiperespecialização acadêmica, não há motivo para supor que os que colaboram nos principais jornais, cientistas políticos destacados, especialistas no estudo de uma região, economistas e assim por diante, sejam sequer um pouco melhores do que jornalistas ou leitores atentos do The New York Times na leitura de situações emergentes. Quanto mais famoso o especialista, descobriu Tetlock, mais rebuscado o prognóstico. Especialistas muito requisitados, escreve ele, eram mais superconfiantes do que seus colegas que ganhavam sustento longe dos holofotes. Tetlock também descobriu que os especialistas resistiam a admitir que haviam se enganado, e quando eram obrigados a assumir um erro, dispunham de uma ampla coleção de desculpas. Só haviam errado quanto ao momento, um evento imprevisto ocorrera, ou haviam se equivocado só que pelos motivos corretos. Especialistas são apenas humanos, no fim das contas. Ficam deslumbrados com seu próprio brilho e odeiam estar enganados. Os especialistas são iludidos não pelas coisas em que acreditam, mas pelo modo como pensam, afirma Tetlock. Ele utiliza a terminologia tirada do ensaio de Isaiah Berlin sobre Tolstói, The Hedgehog and the Fox, o porco-espinho e a raposa. Porcos-espinhos sabem uma grande verdade e têm uma teoria sobre o mundo. Nota do tradutor. A máxima de origem grega diz algo como: a raposa sabe muitas coisas, o porco-espinho apenas uma, mas muito importante. Eles explicam eventos particulares dentro de uma estrutura coerente, ficam eriçados de impaciência com quem não enxerga as coisas da mesma maneira que eles e são confiantes em seus prognósticos. Também se mostram especialmente relutantes em admitir o erro. Para um porco-espinho, uma previsão malograda, quase sempre errada apenas quanto ao timing ou passou muito perto. São cheios de opiniões e segurança, e esse é exatamente o motivo pelo qual os produtores de TV adoram vê-los em seus programas. 2 porcos-espinhos, em lados diferentes de uma questão, um atacando as ideias imbecis do outro, dão uma boa mesa redonda.
Raposas, pelo contrário, são pensadoras complexas. Não acreditam que um único grande fato conduz à marcha da história. Por exemplo, dificilmente vão aceitar que Ronald Reagan acabou sozinho com a Guerra Fria, confrontando corajosamente a União Soviética. Em vez disso, as raposas reconhecem que a realidade emerge das interações de muitos agentes e forças diferentes, incluindo o acaso cego, muitas vezes produzindo resultados grandes e imprevisíveis. Foram as raposas que obtiveram as melhores pontuações no estudo de Tedlock, embora seu desempenho ainda fosse muito ruim. Elas têm menos probabilidade do que os porcos-espinhos de serem convidadas para debates de televisão. Não é culpa dos especialistas. O mundo é difícil. O ponto principal deste capítulo não é que as pessoas que tentam prever o futuro cometem muitos erros. Isso nem precisa ser dito. A primeira lição é que os erros de previsão são inevitáveis porque o mundo é imprevisível. A segunda é que não se deve confiar numa convicção muito subjetiva como indicativo de precisão. Pouca convicção pode ser mais informativa. Tendências de curto prazo podem ser previstas e comportamentos e realizações podem ser previstos com razoável precisão a partir de comportamentos e realizações anteriores. Mas não devemos esperar que o desempenho em treinamento militar e em combate seja previsível com base em um comportamento no campo de obstáculos. O comportamento, tanto no teste como no mundo real, é determinado por muitos fatores que são específicos à situação particular. Retire um membro excessivamente autoconfiante de um grupo de 8 candidatos e a personalidade de todos os demais parecerá mudar. Desvie alguns centímetros a bala de um atirador de elite e o desempenho do oficial será transformado. Não nego a validade de todos os testes. Se um teste prediz um resultado importante com uma validade de 0,20 ou 0,30, o teste deve ser utilizado. Mas não espere mais que isso. Você deve esperar pouco ou nada de consultores de investimento de Wall Street que imaginam ser mais precisos que o mercado em prever o futuro dos preços. E você não deve esperar grande coisa de gurus fazendo prognósticos de longo prazo, embora eles até possam oferecer insights valiosos sobre o futuro imediato. A linha que separa o futuro possivelmente previsível do futuro distante e imprevisível ainda está por ser traçada. Falando de habilidade ilusória. Ele sabe que o histórico indica que o desenvolvimento dessa enfermidade é, em grande parte, imprevisível. Como pode ficar tão confiante neste caso? Parece uma ilusão de validade. Ela tem uma história coerente que explica tudo o que sabe, e a coerência faz com que se sinta bem. O que leva ele a crer que é mais esperto que o mercado? Será uma ilusão de habilidade? Ela é um porco-espinho, tem uma teoria que explica tudo, e isso lhe dá a ilusão de compreender o mundo. A questão não é se esses especialistas são bem treinados, é se o mundo deles é previsível. 21. Intuições versus fórmulas. Paul Mill foi um personagem estranho e maravilhoso, e um dos psicólogos mais versáteis do século XX. Entre os departamentos em que lecionou na Universidade de Minnesota estavam os de psicologia, direito, psiquiatria, neurologia e filosofia. Ele também escreveu sobre religião, ciência política e aprendizado em ratos. Um pesquisador estatisticamente sofisticado e crítico feroz de alegações fúteis em psicologia clínica, Mill era também um psicanalista praticante. Escreveu ensaios cuidadosos sobre os fundamentos filosóficos da pesquisa psicológica que cheguei quase a decorar quando era aluno de graduação. Nunca o conheci, mas ele se tornou um dos meus heróis a partir do momento em que li seu Clinical versus Statistical Prediction, a Theoretical Analysis and a Review of the Evidence. Prognóstico clínico versus estatística, uma análise teórica e uma revisão da evidência. No fino volume que ele mais tarde chamou de Meu Livrinho Perturbador, Mill revisou os resultados de 20 estudos que haviam analisado se previsões clínicas baseadas nas impressões subjetivas de profissionais treinados eram mais precisas do que previsões estatísticas feitas com a combinação de algumas pontuações ou classificações segundo uma regra. Em um estudo típico, orientadores treinados fizeram previsões sobre as notas dos calouros ao final do ano letivo. Esses psicólogos entrevistaram cada aluno por 45 minutos. Também tiveram acesso às notas do ensino médio, diversos testes de aptidão e uma declaração pessoal de 4 páginas. O algoritmo estatístico utilizava apenas uma fração dessa informação, notas do ensino médio e um teste de aptidão. Mesmo assim, a fórmula foi mais precisa do que 11 dentre os 14 orientadores. Mill registrou conclusões de um modo geral, semelhantes em uma variedade de outros resultados de prognósticos, incluindo violações de condicional, sucesso em treinamento de pilotos e reincidência criminal. Não é de surpreender que o livro de Mill tenha provocado choque e descrença entre psicólogos clínicos, e a controvérsia que ele iniciou gerou uma torrente de pesquisa que continua fluindo até hoje, mais de 50 anos após sua publicação. O número de estudos informando comparações de previsões clínicas e estatísticas aumentou para aproximadamente 200, mas o placar na disputa entre algoritmos e humanos não mudou. Cerca de 60% dos estudos mostraram precisão significativamente maior em relação aos algoritmos. As outras comparações registraram um empate na precisão, mas o empate é o equivalente a uma vitória para as regras estatísticas, que são normalmente muito menos caras que o julgamento de um especialista. Nenhuma exceção foi documentada de forma convincente. O alcance de resultados previstos expandiu-se para cobrir variáveis médicas como a longevidade de pacientes com câncer, a duração de estadia em hospitais, o diagnóstico de doença cardíaca e a suscetibilidade de bebês à síndrome de morte súbita infantil, medidas econômicas como as perspectivas de sucesso para novos negócios, a avaliação de riscos de crédito pelos bancos,
e a futura satisfação profissional entre trabalhadores. Questões de interesse para agências do governo, incluindo avaliações da adequabilidade de pais adotivos, chances de reincidência entre delinquentes juvenis e a probabilidade de outras formas de comportamento violento. E resultados variados, como a avaliação de apresentações científicas, vencedores de partidas de futebol americano e preços futuros do vinho de Bordeaux. Cada um desses domínios envolve um significativo grau de incerteza e imprevisibilidade. Nós os descrevemos como ambientes de baixa validade. Em todos os casos, a precisão dos especialistas foi equiparada ou superada por um simples algoritmo. Como Mill observou com justificado orgulho 30 anos após a publicação de seu livro, não existe outra controvérsia na ciência social que exibe um corpus tão grande de estudos qualitativamente diversos sendo apresentados de modo tão uniforme e na mesma direção quanto esta. O economista de Princeton e enólogo Orley Ashenfelter forneceu uma demonstração convincente do poder das simples estatísticas em superar especialistas de renome mundial. Ashenfelter queria prever o valor futuro de bons vinhos de Bordeaux, com base na informação disponível no ano em que foram feitos. A questão é importante, porque vinhos finos levam anos para atingir seu pico de qualidade, e os preços de vinhos maduros de uma mesma vinícola variam dramaticamente pelas mesmas vindimas. Vinhos engarrafados com intervalos de apenas 12 meses podem diferir em valor por um fator de 10 ou mais. Nota: durante a temporada de leilões de 1990-1991, por exemplo, o preço em Londres de uma caixa de Chateau Latour 1960 custava em média $464. Uma caixa da Vindima 1961, uma das melhores de todos os tempos, alcançou uma média de $5.432. Uma capacidade de predizer os preços futuros é algo de valor substancial, pois investidores compram vinho como arte, antecipando que seus preços subirão. É consenso mais ou menos geral que o efeito da vindima talvez se deva apenas a variações do clima durante a temporada de cultivo das vinhas. Os melhores vinhos são produzidos quando o verão está quente e seco, o que torna a indústria do vinho em Bordeaux uma beneficiária provável do aquecimento global. A indústria é auxiliada também por primaveras úmidas que aumentam a quantidade sem afetar muito a qualidade. Ashenfelter converteu esse conhecimento convencional em uma fórmula estatística que prevê o preço de um vinho, para uma propriedade qualquer e uma idade qualquer, segundo 3 características do clima: a temperatura média durante a temporada de crescimento do verão, o índice pluviométrico na época da colheita e o total de chuvas durante o inverno precedente. Sua fórmula fornece prognósticos de preço precisos para anos e até décadas no futuro. De fato, sua fórmula prevê os preços futuros de forma muito mais precisa do que os atuais preços dos vinhos jovens. Esse novo exemplo de um padrão Mill desafia as capacidades dos especialistas, cujas opiniões ajudam a moldar o preço inicial. Isso também é um desafio para a teoria econômica, segundo a qual os preços devem refletir toda a informação disponível, incluindo o clima. A fórmula de Ashenfelter é extremamente precisa. A correlação entre suas previsões e os preços reais é de mais de 0,90. Porque especialistas são inferiores aos algoritmos. Um dos motivos, assim suspeitou Mill, é que os especialistas tentam ser inteligentes, pensar fora da caixa e consideram combinações complexas de características ao fazer suas previsões. A complexidade pode funcionar em um ou outro caso, mas, na maioria das vezes, reduz a validade. Combinações simples de características são melhores. Diversos estudos têm mostrado que os tomadores de decisão humanos são inferiores a uma fórmula de previsão, mesmo quando informados sobre a pontuação sugerida pela fórmula. Eles acham que são capazes de levar a melhor sobre a fórmula porque contam com informação adicional sobre o caso, mas na maior parte das vezes estão errados. Segundo Mill, há poucas circunstâncias sob as quais é boa ideia substituir uma fórmula pelo julgamento. Em um famoso experimento mental, ele descrevia uma fórmula que prediz se uma pessoa em particular vai ao cinema nessa noite e notava que está correto desconsiderar a fórmula se surgisse a informação de que o indivíduo quebrou a perna nesse dia. O nome, regra da perna quebrada, pegou. A ideia central, é claro, é a de que pernas quebradas são muito raras, bem como determinantes. Outro motivo para a inferioridade do julgamento dos especialistas é que humanos são incorrigivelmente inconsistentes em fazer julgamentos sumários de informação complexa. Quando alguém lhes pede para avaliar a mesma informação 2 vezes, eles frequentemente dão respostas diferentes. A extensão da inconsistência é muitas vezes um motivo de real preocupação. Radiologistas experimentados que avaliam raios-x do peito como normal ou anormal se contradizem em 20% das vezes quando veem a mesma imagem em ocasiões separadas. Um estudo de 101 auditores independentes, a quem se pediu para avaliar a confiabilidade de auditorias corporativas internas, revelaram grau similar de inconsistência. Uma revisão de 41 estudos separados de confiabilidade de julgamentos, feitos por auditores, patologistas, psicólogos, gerentes de organizações e outros profissionais, sugere que esse nível de inconsistência é típico, mesmo quando um caso é reavaliado no período de poucos minutos. Julgamentos pouco confiáveis não podem ser prognosticadores válidos de coisa alguma. A inconsistência disseminada deve-se, provavelmente, à extrema dependência do contexto do sistema 1. Sabemos, a partir de estudos de priming, que estímulos despercebidos em nosso ambiente têm substancial influência em nossos pensamentos e ações. Essas influências flutuam de um momento a outro. O breve prazer de uma brisa fresca em um dia quente deixa você ligeiramente mais positivo e otimista sobre seja lá o que estiver avaliando no momento. As perspectivas de um condenado receber condicional podem mudar significativamente durante o tempo transcorrido entre os sucessivos intervalos para refeições na agenda de um juiz.
Como você possui pouco conhecimento direto do que acontece em sua mente, nunca vai saber que poderia ter feito um julgamento diferente ou chegado a uma decisão diferente sob circunstâncias muito ligeiramente diferentes. Fórmulas não sofrem com tais problemas. Dado o mesmo input, elas sempre fornecem a mesma resposta. Quando a previsibilidade é fraca, o que é o caso na maioria dos estudos revistos por Mill e seus seguidores, a inconsistência é destrutiva para qualquer validade prognosticadora. A pesquisa sugere uma conclusão surpreendente. Para maximizar a precisão de prognóstico, decisões finais devem ser deixadas para fórmulas, especialmente em ambientes de baixa validade. Em decisões de admissão para faculdades de medicina, por exemplo, a determinação final é, em geral, feita pelos membros da instituição que entrevistam o candidato. A evidência é fragmentária, mas há bases sólidas para uma conjectura. Conduzir uma entrevista provavelmente diminuirá a precisão de um procedimento de seleção, caso os entrevistadores também tomem as decisões de admissão finais. Como os entrevistadores são superconfiantes em suas intuições, darão peso demais às suas impressões pessoais e peso de menos a outras fontes de informação, diminuindo a validade. De modo semelhante, os especialistas que avaliam a qualidade de um vinho imaturo para predizer seu futuro têm uma fonte de informação que quase certamente torna as coisas piores, não melhores. Eles podem provar o vinho. Além do mais, é claro, mesmo que tenham uma boa compreensão dos efeitos do clima na qualidade do vinho, eles não serão capazes de manter a consistência de uma fórmula. O mais importante acontecimento na área, desde o trabalho original de Mill, é o famoso artigo de Robin Dawes, The Robust Beauty of Improper Linear Models in Decision Making, a robusta beleza dos modelos lineares impróprios em tomada de decisões. A prática estatística dominante nas ciências sociais é designar pesos para diferentes prognosticadores seguindo um algoritmo, chamado de regressão múltipla, que hoje está compilado em um software convencional. A lógica da regressão múltipla é incontestável. Ela encontra a melhor fórmula montando uma combinação ponderada dos prognosticadores. Porém, Dawes observou que o algoritmo estatístico complexo agrega pouco ou nenhum valor. A pessoa pode se sair igualmente bem selecionando uma série de contagens que tenham alguma validade na predição do resultado e ajustando os valores para torná-los comparáveis, usando scores Z ou categorizações. Uma fórmula que combine esses prognosticadores com pesos iguais será provavelmente tão precisa em prever novos casos quanto a fórmula de regressão múltipla que foi ideal na amostra original. Uma pesquisa mais recente foi além. Fórmulas que atribuem pesos iguais a todos os prognosticadores são muitas vezes superiores, pois não são afetadas por acidentes de amostragem. O surpreendente sucesso de estratégias de ponderação equivalente tem uma importante implicação prática. É possível desenvolver algoritmos úteis sem qualquer pesquisa estatística prévia. Fórmulas simples de ponderação equivalente, baseadas em estatísticas existentes, ou no bom senso, são com frequência muito boas prognosticadoras de resultados significativos. Em um exemplo memorável, Dawes mostrou que a estabilidade conjugal é bem prevista por uma fórmula. Frequência de atividade sexual menos frequência de brigas. Você não vai querer que seu resultado seja um número negativo. A conclusão importante dessa pesquisa é que um algoritmo que está construído no verso de um envelope é com frequência bom o bastante para competir com uma fórmula idealmente ponderada e, de certo, bom o bastante para superar o julgamento do especialista. Essa lógica pode ser aplicada a muitos domínios, indo da seleção de estoques de ações por gerentes de portfólio às escolhas de tratamento médico feitas por médicos ou pacientes. Uma aplicação clássica dessa abordagem é um algoritmo simples que salvou as vidas de centenas de milhares de crianças. Os obstetras sempre souberam que uma criança que não está respirando normalmente alguns minutos após o parto corre sério risco de dano cerebral ou morte. Até a anestesiologista Virginia Apgar intervir em 1953, médicos e parteiras valiam-se de sua avaliação clínica para determinar se um bebê estava sofrendo. Profissionais diferentes concentravam-se em indícios diferentes. Alguns observavam problemas de respiração, enquanto outros monitoravam quanto tempo o bebê levava para chorar. Sem um procedimento padronizado, sinais perigosos muitas vezes passavam despercebidos, e muitos recém-nascidos morriam. Certo dia, durante o café da manhã, um residente perguntou à doutora Apgar como ela faria uma avaliação sistemática de um recém-nascido. Isso é fácil, respondeu ela. Da seguinte maneira. Apgar rabiscou rapidamente 5 variáveis: batimento cardíaco, respiração, reflexo, tônus muscular e cor, e 3 notas, 0, 1 ou 2, dependendo da robustez de cada sinal. Percebendo ter feito talvez uma descoberta que qualquer maternidade poderia implementar, Apgar começou a classificar os bebês de acordo com essa regra 1 minuto depois de nascerem. Um bebê com uma pontuação total de 8 ou acima disso, provavelmente apresentaria as seguintes características: rosado, contorcendo-se, chorando, fazendo caretas, com batimento de 100 ou mais, em boa forma. Um bebê com uma pontuação de 4 ou abaixo era provavelmente arroxeado, flácido, passivo, com batimento lento ou fraco, necessitando de intervenção imediata. Aplicando a escala de Apgar, a equipe das maternidades finalmente passou a contar com padrões consistentes para determinar quais bebês estavam com problemas e a fórmula recebeu o devido crédito como uma importante contribuição para reduzir a mortalidade infantil. O teste de Apgar ainda é usado diariamente em todas as maternidades. O recente checklist de Atul Gawande fornece inúmeros outros exemplos das virtudes da checagem de itens e regras simples. A hostilidade aos algoritmos.
Desde o início, psicólogos clínicos reagiram às ideias de Mill com hostilidade e descrença. Claramente, estavam possuídos de uma ilusão de habilidade quanto à sua própria capacidade de fazer prognósticos de longo prazo. Pensando bem, é fácil perceber como a ilusão se formou e é fácil se solidarizar com a rejeição dos clínicos à pesquisa de Mill. A evidência estatística de inferioridade clínica contradiz a experiência diária dos clínicos quanto à qualidade de suas avaliações. Psicólogos que trabalham com pacientes têm muitos pressentimentos durante cada sessão de terapia, antecipando como o paciente vai reagir a uma intervenção, conjecturando sobre o que ocorrerá a seguir. Muitos desses pressentimentos são confirmados, ilustrando a realidade da habilidade clínica. O problema é que os julgamentos corretos envolvem previsões de curto prazo no contexto da entrevista terapêutica, habilidade em que os profissionais têm muitos anos de prática. As tarefas em que eles tipicamente falham exigem previsões de longo prazo sobre o futuro do paciente. Essas são bem mais difíceis. Mesmo as melhores fórmulas saem-se apenas modestamente bem. E são ainda tarefas que os clínicos nunca tiveram oportunidade de aprender adequadamente. Eles teriam de esperar anos pelo feedback, em vez de receber o feedback instantâneo da sessão clínica. Porém, a linha entre o que os clínicos podem fazer bem e o que não podem fazer bem, de modo algum, não é óbvia. E certamente não é óbvia para eles. Eles sabem que são habilidosos, mas não necessariamente sabem os limites de suas habilidades. Não surpreende, assim, que a ideia de uma combinação mecânica de algumas variáveis sobrepujar a sutil complexidade do julgamento humano pareça a clínicos experientes, obviamente, errada. O debate sobre as virtudes dos prognósticos, clínica e estatística, sempre tiveram uma dimensão moral. O método estatístico, escreveu Mill, foi criticado por clínicos tarimbados como mecânicos, atomístico, cumulativo, ordinário, artificial, absurdo, arbitrário, incompleto, obtuso, pedante, fragmentário, trivial, forçado, estático, superficial, rígido, estéril, acadêmico, pseudocientífico e cego. O método clínico, por outro lado, já foi enaltecido por seus propositores como dinâmico, global, significativo, holístico, sutil, solidário, padronizado, organizado, rico, profundo, genuíno, sensível, sofisticado, real, vivo, concreto, natural, realista e compreensivo. Essa é uma atitude que podemos todos reconhecer. Quando um humano compete com uma máquina, seja o lendário gigante John Henry abrindo túneis ferroviários na montanha com seu martelo, seja o gênio enxadrista Garry Kasparov enfrentando o computador Deep Blue, nossas simpatias são dirigidas ao nosso semelhante humano. A aversão a algoritmos, tomando decisões que afetam humanos, está enraizada na forte preferência que muitas pessoas têm pelo natural sobre o sintético ou artificial. Pergunte a qualquer pessoa se ela preferiria comer uma maçã cultivada de modo orgânico ou industrial, e a maioria vai responder que prefere a fruta 100% natural. Mesmo depois de serem informadas que as duas maçãs têm o mesmo gosto, idêntico valor nutricional e são igualmente saudáveis, ainda assim, a maioria vai preferir a fruta orgânica. Até os produtores de cerveja já descobriram que podem aumentar as vendas escrevendo 100% natural ou sem conservantes no rótulo. A profunda resistência à desmistificação da expertise é ilustrada pela reação da comunidade enóloga europeia à fórmula de Eschenfelter para predizer o preço dos vinhos de Bordeaux. A fórmula de Eschenfelter atendia uma prece. Seria de se esperar que os amantes de vinho do mundo todo ficariam agradecidos a ele por melhorar de modo demonstrável sua capacidade de identificar os vinhos que mais tarde seriam bons. Nada disso. A reação nos círculos de enólogos franceses, escreveu o New York Times, variou em algum ponto entre violenta e histérica. Eschenfelter relata que um deles chamou sua descoberta de ridícula e absurda. Outro zombou. É como julgar filmes sem vê-los de verdade. O preconceito contra algoritmos é intensificado quando as decisões são significativas. Mill observou. Não sei muito bem como aliviar o horror que alguns médicos parecem sentir quando imaginam um caso tratável tendo seu tratamento negado porque uma equação cega mecânica o classificou erroneamente. Por outro lado, Mill e outros proponentes de algoritmos têm defendido fortemente que é antiético apoiar-se em julgamentos intuitivos para decisões importantes se um algoritmo que cometerá poucos erros está disponível. O argumento racional deles é convincente, mas depõe contra uma realidade psicológica persistente. Para a maioria das pessoas, a causa do erro faz diferença. A história de uma criança morrendo porque um algoritmo cometeu um erro é mais pungente do que a história da mesma tragédia ocorrendo como resultado de erro humano, e a diferença na intensidade emocional é prontamente traduzida em uma preferência moral. Felizmente, a hostilidade a algoritmos provavelmente irá abrandar à medida que seu papel na vida cotidiana continuar a se expandir. Procurando livros ou música de que podemos gostar, apreciamos as recomendações geradas por um software. Não nos surpreendemos nem um pouco que decisões sobre limites de crédito sejam tomadas sem qualquer intervenção direta de algum julgamento humano. Estamos cada vez mais expostos a diretrizes que possuem a forma de simples algoritmos, como a proporção entre os níveis de colesterol bom e ruim que devemos atingir a qualquer custo. Atualmente, o público está bastante ciente de que fórmulas podem se sair melhor do que humanos em algumas decisões críticas no mundo dos esportes. Quanto dinheiro uma equipe profissional deve gastar com determinados jogadores novatos ou quanto tentar o chute no quarto down. A lista cada vez maior de tarefas atribuídas a algoritmos deve acabar por reduzir o desconforto que a maioria das pessoas sente quando encontra pela primeira vez o padrão de resultados que Mill descreveu em seu perturbador livrinho. Aprendendo com Mill.
Em 1955, então um jovem tenente de 21 anos nas Forças de Defesa de Israel foi incumbido de criar um sistema de entrevista para todo o exército. Se você está imaginando por que tal responsabilidade deveria ser imposta sobre alguém tão jovem, tenha em mente que o próprio Estado de Israel tinha apenas 7 anos de idade na época. Todas as suas instituições estavam em construção e alguém precisava construí-las. Por mais esquisito que pareça hoje, minha graduação em psicologia provavelmente me qualificava como o psicólogo mais bem treinado do exército. Meu supervisor direto, um pesquisador brilhante, era formado em química. Uma entrevista de rotina já era utilizada quando recebi minha missão. Todo soldado convocado para o exército completava uma bateria de testes psicométricos e cada homem considerado para servir em combate era entrevistado para uma avaliação de personalidade. O objetivo era atribuir ao recruta uma pontuação de aptidão geral para o combate e encontrar a melhor combinação para sua personalidade entre as várias divisões, infantaria, artilharia, tanques e assim por diante. Os próprios entrevistadores, por sua vez, eram jovens recrutados, selecionados para a incumbência em virtude de sua elevada inteligência e interesse em lidar com pessoas. A maioria era de mulheres, que na época estavam dispensadas de servir em combate. Treinadas durante algumas semanas em como conduzir uma entrevista de 15 a 20 minutos, elas eram encorajadas a cobrir uma gama de tópicos e a formar uma impressão geral de como o recruta ia se sair no exército. Infelizmente, avaliações de acompanhamento já haviam indicado que esse procedimento de entrevista era quase inútil em predizer o sucesso futuro de recrutas. Fui instruído a desenvolver uma entrevista que fosse mais útil, mas que não tomasse mais tempo. Também fui orientado a experimentar a nova entrevista e a avaliar sua precisão. Da perspectiva de um profissional sério, eu era tão qualificado para a tarefa quanto seria para construir uma ponte sobre o rio Amazonas. Felizmente, eu já havia lido o livrinho de Paul Mill, que fora publicado apenas um ano antes. Fiquei convencido pelo seu argumento que regras simples estatísticas são superiores a julgamentos clínicos intuitivos. Concluí que a entrevista até então utilizada falhara ao menos em parte porque permitia aos entrevistadores fazer o que achavam mais interessante, ou seja, aprender sobre a dinâmica da vida mental do entrevistado. Em vez disso, deveríamos utilizar o tempo limitado de que dispunhamos para obter o máximo de informação específica possível sobre a vida do entrevistado em seu ambiente normal. Outra lição que aprendi com Mill era de que deveríamos abandonar o procedimento em que as avaliações globais do recruta, feitas pelos entrevistadores, determinavam a decisão final. O livro de Mill sugeria que tais avaliações não eram confiáveis e que resumos estatísticos de atributos avaliados separadamente atingiriam validade maior. Decidi por um procedimento em que os entrevistadores avaliariam diversos traços de personalidade relevantes e dariam notas separadamente para cada um. A contagem final de adequação para servir em combate seria calculada segundo uma fórmula padronizada, sem nenhum input adicional dos entrevistadores. Elaborei uma lista de 6 características que pareciam relevantes para o desempenho numa unidade de combate, incluindo responsabilidade, sociabilidade e orgulho masculino. Depois escrevi, para cada característica, uma série de questões factuais sobre a vida do indivíduo antes de seu alistamento, incluindo o número de diferentes trabalhos que ele tivera, quão assíduo e pontual forem seu trabalho ou estudos, a frequência de suas interações com amigos e seu interesse e participação em esportes, entre outras coisas. A ideia era avaliar tão objetivamente quanto possível até que ponto o recruta se saíra bem em cada dimensão. Concentrando-me em questões padronizadas, factuais, eu esperava combater o efeito halo, em que primeiras impressões favoráveis influenciam julgamentos posteriores. Como precaução extra contra halos, instruí os entrevistadores a percorrer as 6 características numa sequência fixa, classificando cada traço numa escala de 5 pontos antes de passar a seguinte. E foi isso. Informei os entrevistadores que não precisavam se preocupar com o futuro ajuste dos recrutas à vida militar. Sua única tarefa era extrair fatos relevantes sobre o passado deles e usar essa informação para pontuar a dimensão de cada personalidade. Sua função é fornecer medidas confiáveis, disse a eles. Deixem a validade preditiva para mim, com o que, eu queria dizer, a fórmula que eu ia projetar para combinar suas classificações específicas. Os entrevistadores chegaram perto de um motim. Aquelas pessoas jovens e brilhantes não gostaram nem um pouco de receber ordens de alguém muito pouco mais velho do que eles próprios, para mudar sua intuição e foco inteiramente para entediantes perguntas factuais. Um deles se queixou. Você está nos transformando em robôs. Então fiz uma concessão. Façam a entrevista exatamente como instruí, disse-lhes, e quando terminarem, façam como quiserem. Fechem os olhos, tentem imaginar o recruta como um soldado e atribuam a ele uma pontuação numa escala de 1 a 5. Centenas de entrevistas foram conduzidas por esse novo método, e alguns meses depois, recebemos as avaliações do desempenho dos soldados das mãos dos oficiais comandantes das unidades para as quais eles haviam sido destacados. Os resultados nos deixaram satisfeitos. Como sugeriu o livro de Mill, o novo procedimento de entrevista teve uma melhora substancial sobre o antigo. A soma de nossas 6 classificações previu o desempenho dos soldados muito mais precisamente do que as avaliações globais do método de entrevista precedente, embora fosse longe de perfeito. Havíamos progredido do completamente inútil ao moderadamente útil. A grande surpresa para mim foi que o julgamento intuitivo elaborado pelos entrevistadores no exercício de fechar os olhos também se saiu muito bem, na verdade, tão bem quanto a soma das 6 classificações específicas. Aprendi com a descoberta uma lição que nunca esqueci. Intuição agrega valor, até a justamente ridicularizada entrevista de seleção, mas somente após uma coleta disciplinada de informação objetiva e uma pontuação disciplinada de características isoladas. Estabeleci uma fórmula que dava à avaliação, fecha os olhos, o mesmo peso da soma das classificações de 6 características.
Uma lição mais geral que aprendi com esse episódio foi de não confiar simplesmente no julgamento intuitivo, seja o seu, seja o de outros, mas também de não desprezá-lo. Cerca de 45 anos depois, após ganhar o Prêmio Nobel em Economia, tornei-me por um breve período uma celebridade em Israel. Em uma de minhas visitas, alguém teve a ideia de me levar para dar uma volta por minha velha base do exército, que ainda abrigava a unidade que entrevista novos recrutas. Fui apresentado à oficial comandante da unidade de psicologia, e ela descreveu para mim sua prática corrente de entrevistas, que não mudara muito do sistema que eu havia elaborado. Havia, como vimos, uma considerável quantidade de pesquisa, indicando que as entrevistas ainda funcionavam bem. Quando terminou de descrever como as entrevistas eram conduzidas, a oficial acrescentou: depois a gente diz para eles, fechem os olhos. Faça você mesmo. A mensagem deste capítulo é prontamente aplicável a outras tarefas que não tomar decisões sobre a capacidade humana para um exército. Implementar procedimentos de entrevista no espírito de Mill e Dawes exige relativamente pouco esforço, mas substancial disciplina. Suponha que você necessite contratar um representante de vendas para sua empresa. Se você leva a sério a tarefa de contratar a melhor pessoa possível para o cargo, eis o que deve fazer. Primeiro, selecione algumas características que sejam pré-requisitos para o sucesso nessa posição. Proficiência técnica, personalidade cativante, confiabilidade e assim por diante. Não exagere. 6 dimensões é um bom número. As características que você escolheu devem ser o mais independentes possíveis umas das outras, e você deve sentir que é capaz de aferi-las de modo confiável, fazendo algumas questões factuais. Em seguida, faça uma lista dessas questões para cada característica, e pense em como vai atribuir pontuações, digamos, numa escala de 1 a 5. Você deve fazer uma ideia do que vai chamar de muito fraco ou muito forte. Esses preparativos não devem lhe tomar mais do que meia hora, ou algo assim. Um pequeno investimento que pode fazer uma diferença significativa na qualidade das pessoas que você contrata. Para evitar efeitos halo, você deve coligir a informação sobre uma característica de cada vez, pontuando cada uma antes de passar à seguinte. Não pule nenhuma. Para avaliar cada candidato, some as 6 pontagens. Como você é o encarregado da decisão final, você não deve fechar os olhos.